divinas maravilhosas! Mais um Drica Pod, este podcast da mulher madura. E hoje eu estou com uma convidada muito querida que vai fazer diferença na nossa vida. Estou aqui com a doutora Alana Tobita. Oi, Drica. Oi, pessoal. Esta médica vascular que... Nossa, vocês vão aprender muita coisa bacana. Eu gosto muito de trazer esse conteúdo, Alana, porque, assim, é muito esclarecedor, sabe? Tem coisas que precisam ser ditas em relação à saúde, que, às vezes, as pessoas nem têm conhecimento. Então, eu acho muito importante chegar no ouvido dessas mulheres, principalmente acima de 35, 40 anos, que sofrem transformações hormonais e que transformações de vida na saúde, às vezes começa a fazer menos exercício, e isso tem um impacto na saúde das mulheres. E a médica vascular, a gente se conheceu, eu fiz o tratamento com você, né, das minhas vezes, mas ela é mais do que somente queimar vasinhos, né, e varizes. Me conta, mas primeira coisa, me fale sobre você. Bom, antes de tudo, quero agradecer, é uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Primeiro falar de você, que você, assim, é tudo e mais um pouco pessoalmente do que você transmite pelo Instagram. Então, acho que nada é por acaso, assim. É verdade. Você é muito batalhadora. As conexões são muito perfeitas na vida, E uma coisa que eu vi em você, que você, além de ser uma mulher inspiradora, você é uma mulher que levanta outras mulheres. Ah, linda, então, obrigada. Hoje, assim, claro que a gente tem muitas mulheres nos holofotes, líderes executivas, mas, assim, uma mulher que levanta a outra, que impulsiona. Eu acho que essa é a diferença. Então, você, assim, ganhou uma admiradora. Admiração mútua, tá bom? Obrigada. Então, olha, minha carreira começa, se for falar desde os 16 anos aí que eu morei no Japão. Pode contar, eu quero saber tudo. É bem longo, assim, dá um livro até. Mas, resumindo, eu morei no Japão há 16 anos, que meus pais moravam lá desde os meus 12 anos. Então, eu morei 3 anos, estudei 1 ano e depois trabalhei lá. Então, eu parei o colegial e voltei para o Brasil, fiz o 3º colegial e 6 meses fiz cursinho e entrei na faculdade. Então, eu entrei na Universidade do Oeste Paulista, que é em Presidente Prudente. E, em seguida, eu fiz 2 anos de cirurgia geral, lá também, no Hospital Regional de Presidente Prudente. Você falava português? Você aprendeu a falar, você falava português em casa? Você sabe falar japonês? Eu esqueci bastante, mas eu falava fluente. Antes de ir para o Japão, eu fiquei 1 ano na escola do Kaikan, em São José do Rio Preto. Então, eu estudava todos os dias com uma professora particular. Japonesa? Japonesa. E por que vocês resolveram mudar para o Japão? Então, meus pais, minha mãe faliu na empresa que ela trabalhava, ela era gerente de uma indústria de lingerie. E aí eles resolveram tentar... A vida no Japão. Exatamente. Tem uns primos do meu marido, que meu marido é japonês também, que mudaram para o Japão por um primo próximo dele, e conquistou uma vida assim. Hoje em dia eles têm um padrão de vida muito bom, mas foram lá para tentar a vida de novo. E é muito legal. Não, foi assim, para mim foi um divisor de águas. E deve ter sido uma experiência, de qualquer maneira, maravilhosa. Muito. Você sabe por que minha mãe pediu para eu ir para lá? Foi ela que falou, você pode vir. Porque ela já tinha ido? Quando eu tinha 12 anos, ela foi para lá com meu pai e eu fiquei com a minha avó aqui. Eu estava com 16 anos. Você ficou 4 anos com a sua avó? 4 anos e já estava naquela fase de rebeldia, adolescência. Eu torrava todo o dinheiro dela. Mesada, em ienes, né? Bolsa. E ela falou, olha, é o seguinte, eu queria que você conhecesse aqui como que é. Eu falei, eu vou. Achei que eu ia lá passear e tal. Ela falou, não, mas eu quero que você se prepare. E aí ela me colocou nessa escola. Porque assim, a minha família, descendência, é dos meus avós que vieram com 5 anos do Japão. E, sim, a gente não tinha muito a cultura japonesa. Minha avó veio pequenininha, então ela brasileirou totalmente. Sei. Então eu não sabia fazer nada. Mas você chama a sua avó de Bachan? Você chama de Bachan? Não, nem isso, pelo nome mesmo. E aí eu fiz esse curso intensivão mesmo, todo dia.
Ela fazia eu assistir novela japonesa. Como que eu tinha que sentar. Jura? Não pode colocar a mão no bolso, não pode colocar a mão na frente. Assim, é todo um comportamento bem diferenciado. Como que você tem que sentar na mesa? Na mesa, no Sem escorar em nada. Ah, não pode escorar em nada? Escorou, você já é Mal preguiçoso. educado. Ah, é? Você já transmite um Como? ar. Então, como é que você faz? Não, é assim, sim. Isso, aqui. Você fica sentado os braços assim. para baixo. Sei. E aí, assim, eu aprendi tudo isso com a professora. Eu sei que não pode, por exemplo, vocês não pode espetar o hashi no arroz. Exatamente. Assim, aquela coisa assim, isso ó. É a morte. Isso é a morte pro japonês, é a morte. Mas é tac. Isso mesmo. Tem umas coisas interessantes. Nossa, demais, assim, eu não sabia nada, imagina, eu adolescente, 16 anos, só na vida boa aqui no Brasil e, de repente, um choque de realidade, assim, de cultura. E aí mudou a minha vida, né? Passei por vários, eu falei que dá outro livro, assim, porque já passei por preconceito. Preconceito aonde? Lá ou aqui? Lá. Lá, porque você. E eu achava que, por eu ter olho puxado, eu achava que eu estava dominando o mundo, assim. Todo mundo ia me receber, me acolher, imagina. Jura? É porque tem um preconceito, não é que eles acham que, me corrija se eu estiver errada, que o japonês que veio de fora abandonou o Japão na guerra, tipo deserdor, né? Deserdor, uma coisa assim. Na verdade, eles veem a gente como uma ameaça, assim, porque a gente é um Américo Latino que tem muito potencial. Tanto é que quando eu trabalhei nas linhas de produção e eu atingi a mesma meta deles ou mais, assim, era um absurdo para eles. Já era uma concorrência. Então, acho que eles me viam assim, ela veio do país dela e quer dominar o meu, entendeu? Eles são muito competitivos. Competitivos. Japonês, bastante. Acho que desde o nascimento, assim. Né? Eu sei porque só tem o meu sogro que faleceu, ele só tinha o jeito quietinho, mas quando ele abria a boca, esse homem era um arraso. E aí? Bom, aí fiquei 3 anos, trabalhei em todos os lugares que você imaginar. Desde até fazia brinco de boi numa fazenda. Brinco de boi? Ai, eu adoro essas histórias, gente. Não, tem muita história, muita. Trabalhei na Panasonic, na Sony, fazia câmera fotográfica. Você ficava naquela linha de produção. Linha de produção, às vezes eu ficava no microscópio vendo cada detalhe do sistema, né? Da máquina, do celular. Aí, no último, que foi o mais interessante, que quando eu já estava, assim, experiente, já estava falando japonês fluente, já tinha tirado carta, porque eu fui com 16 e com 18 anos eu tirei carta lá. Uhum. Você fazia muito sucesso lá? Porque você é linda. Fazia. Fazia, né? Fazia, eu sei que fazia. E aí, eu trabalhei numa fábrica de construção civil. Fazia parede de casa pré-moldada. Parede de... Olha. E eu azulejava a parede na máquina. Então, vinha a parede, eu azulejava tudo. Tinha que ir com uma régua milimetrada, assim. Se tivesse um espaço de 1 milímetro a mais, jogava fora. Nossa. E aí, eu lembro que nesse um milímetro? Uma coisinha assim? Uma coisinha. Eles são muita perfeição. Muita perfeição, né? E aí, nesse primeiro dia, eu já estava, assim, me achando, né? Sei falar japonês, tenho carta, carro. No primeiro dia, o chefe do setor gritou comigo, assim. E aí, o que mais que eu aprendi lá foi isso, que as mulheres são muito submissas. Então, lá, o cachorro vai na frente e a mulher vai atrás. Sempre. E elas aceitam isso. E, para mim, eu não encarava isso normal. Eu já ficava... Isso não é normal, né? Não é normal. E aí eu sempre abaixei a cabeça, falava, eu não estou no meu país, né? Quem sou eu? E aí quando eu tirei carta e tal, eu já estava... Aí você estava dominando, você sabia se defender. Exato. É porque eu acho que eu falei, eu não vou mais, porque eu já sabia que eu ia voltar para o Brasil, porque meus pais já colocaram essa meta e eu ia vir para fazer medicina. E aí quando foi esse meu último emprego, eu falei, hoje eu vou fazer diferente. Eu não vou mais abaixar a cabeça. Se ele falar um A, ele vai ouvir. E aí, nesse primeiro dia, ele gritou comigo e falou, tá tudo errado. Aí eu levantei a cabeça e falei, quem é você para falar comigo? Nossa, o cara deve... Nossa, e aí? O cara, todo mundo parou, assim, foi o histórico do dia. Jura? Porque ninguém respondia para ninguém, né? E aí, já na hora, anunciaram, assim,
um áudio central para eu ir até a sala do diretor, ele e eu. E aí a gente foi e ele perguntou por que você gritou com ele. Eu falei, ele gritou comigo e eu tô aprendendo, eu vou errar. Ele não tem que gritar comigo. Olha. E esse chefe se tornou meu melhor amigo depois. Olha, que massa. Até o último dia ele chorou, ele falou, nossa, quanta história. E falou, não esqueça, e eu lembro até hoje, ele falou, não esqueça o japonês, que você fala muito bem. Você tem que treinar, não pode nunca mais esquecer. Que maravilhoso. E aí você... E aí eu pedi para sair depois, fiquei mais 6 meses. E esse mesmo diretor que me chamou, ele falou, olha, quanto você quer para não ir embora? 3 vezes mais a hora. E eu falei, não, eu preciso ir embora, eu tenho que fazer faculdade. Meus pais já estavam... Eu nem queria ir embora, na verdade, porque eu estava tão, assim, integrada, né? E a vida do Japão é muito legal? Sim, é corrida, porque trabalha muito, mas, assim, dá para se divertir, dá para... É uma cultura, assim, que tem que explorar, mas é maravilhoso, assim, foi uma divisão. Segurança, né? Muita segurança. E a cultura... Nossa, é maravilhosa, maravilhosa. Então, minha vida começou aí. Aí você voltou pro Brasil. Voltei pro Brasil. Até aí você queria ser médica? Já, sempre queria. Então, desde os 12 anos. Eu acho que quem decide ser médico, decide de criança. Não decide, sei lá, é uma coisa que tem que nascer com a pessoa. Porque esse negócio pra mim de não dormir já... Gente, mas eu falo, mas nunca na minha vida fazer plantão. Olha lá, viu? Eu acho que era tanto que eu queria que eu nem pensava nos... E aí você voltou pro Brasil, você decidiu voltar. Meus pais, né, me obrigaram. Eles voltaram? Eles voltaram? Eles voltaram e eu tinha que voltar, né? Não dava pra ficar sozinha. Sei. E aí já entrei numa escola, num cursinho. Fiz 6 meses de cursinho. Foi num cursinho particular, e até lá de Presidente Prudente. Eu lembro que eu peguei o primeiro lugar ainda do simulado. E aí todo mundo falou, não, você não tinha que estar aqui, vai pra USP, pra Federal, pra Estadual. Só que eu namorava nessa época, porque assim, eu tinha um namoradinho de infância, e quando eu voltei do Japão, ele tava me esperando na porta de casa. Não acredito. E você já... Ai, meu Deus do céu. Você namorou com ele? Namoramos 10 anos. 10 anos? A gente fez faculdade junto de medicina, e por isso que eu fui pra lá, por causa dele. A família dele toda de médicos, então realmente foi já... Entendi. Foi mais fácil, né? E aí fiz a faculdade lá, fiz 2 anos de residência de cirurgia geral lá, e depois vim para São Paulo prestar cirurgia vascular. Aí eu fiz aqui pelo SUS, que é pela Secretaria Municipal de Saúde, no Hospital Tatuapé, e depois terminei e prestei outra subespecialização de endovascular, que eu fui fellow de uma equipe do HC, e depois fiz... aí prestei título para ultrassom vascular, ecografia vascular, título de vascular. E aí, por último, agora eu fiz o meu mestrado no Einstein. E você tem vários projetos para seguir aí, que eu sei, né? Agora você, por exemplo, ganhou uma mentoria de uma Shark Tank. A Camila... como é que chama? Farani. Camila Farani. Como que foi isso? Nossa, e foi muito improvável. Tem coisas que eu falo, nossa, é Deus mesmo. Porque ela, na verdade, eu conheci ela num evento no Rio de Janeiro, internacional, de startup. E aí eu nem conhecia ela. E meu amigo que... Pode ajeitar isso. Agora melhorou. Que apresentou nesse evento, tinha 10 mil pessoas, e ela sendo, assim, uma celebridade mesmo, ela com segurança e tal. Eu falei, gente, quem que é essa mulher maravilhosa e tal? E falando com autoridade. E aí... Nesse lugar, nesse evento, ela falou, quem tiver coragem, sobe aqui no palco para mostrar o seu negócio. Se eu gostar, eu vou investir, eu vou impulsionar. E aí meu amigo do lado, que tem uma startup aqui em São Paulo, ele falou, vai lá, Lana, vai que é você, é a tua hora. Eu falei, não. Me escondi debaixo do... Tinham 10 mil pessoas, nossa, era uma loucura. E o cara que foi no palco... conseguiu já finalizar o projeto. Assim, ele precisava de um desenvolvedor de software, de um outro investidor.
já conseguiu tudo ali na hora, ela já esquematizou tudo. Mas ali eu já falei, não, minha hora vai chegar. Eu tenho muita fé, muito. Depois que eu me converti, assim, cristã, eu falo, não, vai acontecer, mas agora não é a hora. Eu acredito muito nisso. Eu acredito muito nisso. Às vezes as pessoas se decepcionam porque não conquistaram algumas coisas, mas porque às vezes não é o momento. O momento, quando ele é seu, ele vai chegar. Você não pode, às vezes é uma prova de Deus que está te pedindo para você persistir, resistir, não desistir. Porque é só assim que você vai conquistar e vai conquistar pronto, porque a gente, além de conquistar, a gente precisa estar pronto para essa conquista. E às vezes a gente não Exatamente. está. Às vezes a gente precisa de mais. Às vezes a gente acha, né? Acha que a gente está pronto, mas eu me lembro que quando eu comecei lá atrás, eu falava assim, nossa, por que as marcas não chegam? Por que essa marca não vem? Por que não sei o quê? Aí a gente chegou à conclusão que eu precisava de uma luz melhor, de uma imagem melhor. Eu precisava mudar algum, sabe? Afinar. E fui afinando, e fui melhorando, e fui melhorando mesmo o meu conteúdo para chegar o momento que eu podia atingir aquela marca, né? Atrair as marcas para trabalhar comigo e tudo mais. Mas antes eu falava, nossa, eu tô ótima, por que não chega? Exatamente. E aí? É todo um processo. Tudo um processo. E realmente, naquele dia, eu não tinha o meu negócio realmente pronto ali, meu discurso, que quando você tem que mostrar um pitch, que é a sua propaganda... Elevator speech. É um elevator speech? Tipo, coisa rápida, assim? Isso, de 1 minuto. Elevator speech. Imagina, você conquistar uma plateia em 1 minuto. Não, falar, investe em mim. Você podia até queimar um cartucho, se você for. Exatamente. Você foi? Não fui. Então, porque você vai e, de repente, acabou. O que era, né? E aí? E aí... era um concurso que ela fez em homenagem ao Dia da Mulher. Então, tinha que ser participantes mulheres, líderes mulheres, com o negócio tinha que ter algum impacto feminino. Então, de melhor impacto feminino, com a melhor dor, era a vencedora. E eu lembro que foi até o domingo, então, na terça era o Dia da Mulher. O regulamento era até domingo, até às 22 horas, você tinha que mandar um pitch de 1 minuto. Eu mandei um pitch de 1 minuto, descabelada, com meu filho gritando atrás de mim. A realidade de muitas mulheres. Às 22h20. Eu falei, eu vou mandar por desencargo, mas eu sei que não vai dar. Foi bem isso, porque eu estava num curso, aquela loucura, minha mãe com o João, eu cheguei em casa atrasada, e aí eu lembrei, meu Deus, eu não mandei o pitch. Mas alguma coisa me falava, porque tanto é que quando eu falei comecei a gravar, eu não tinha preparado o roteiro, eu não tinha preparado nada. E como que é a diferença quando você fala com a emoção? É muito. Com o coração. E aquilo transbordou ali. Eu acho que foi isso que eu ganhei. Concordo. Porque nem é a melhor produção. Mercado, melhor empresa, nada. Eu acho que eu falei com tanta... Que era a minha dor, né? De tudo que eu passei na maternidade, que eu acho que foi isso. E até eles falam, né? Os investidores, eles não veem o negócio em si, eles veem o amor. O que você falou? O que você falou para eles? Eu falei, olha, o meu negócio vem da minha dor, de tudo que eu sofri, de tudo que eu passei. E hoje eu sei o quanto que faz falta uma rede de apoio, e uma rede de apoio qualificada, com credibilidade, para eu continuar a ser o que eu sou, para eu continuar a minha carreira, que eu quero que outras mulheres percebam que podem também, que podem ser protagonistas da própria vida, e tendo uma rede de apoio, não dependendo de ninguém, não dependendo de marido, de homem, de família. E aí, isso que eu queria passar para as outras mulheres, né? Que muitas vezes terminam a carreira por conta disso, né? Não persistem no sonho para cuidar do filho. E a gente também foi muito criada, você talvez menos. Quantos anos você tem, Alana? 37. Então, eu já imagino, eu tenho 51, né? Você já sofre e já sofreu com machismo. A minha geração, né, eu fui criada por pais, tanto mãe quanto pai, muito machistas. Uma geração machista. E sempre ouvindo que o homem tem que me proteger, que eu acho, essa coisa de o homem te proteger, eu acho que o homem ele tem que ser gentil, ele tem que ser parceiro, companheiro, mas essa coisa de que o homem vai te proteger, então, olha, que você casa e deixa tudo por conta do homem, você cuida da casa, não é, os dois têm que cuidar junto, e isso é uma armadilha.
é uma armadilha para a mulher, porque quando ela vê, ela está presa naquele, assim, de mãos atadas, porque financeiramente ela não conquistou nada. Isso aconteceu comigo. Né? Então, às vezes você se vê... Por isso que eu não julgo. Às vezes, quando eu falo, nossa, ela está há anos num casamento que não está legal. Mas, espera aí, ela tem como se sustentar, ela tem que se reerguer de novo. Então, é muito difícil. Então, essa coisa de o homem vai se proteger nesse sentido financeiro, ó, para de trabalhar e deixa que eu cuido, isso é uma armadilha para a mulher. E tem muito homem que precisa dessa dependência da mulher. Né? Isso. Acho que falou tudo. E aí? E aí, nossa, engraçado, na terça-feira foi o dia que ela anunciou no Instagram dela, nos stories dela, foi um dia que, assim, foi o meu sabe, acho que o pior dia do ano, assim, pra mim. Deu tudo errado, a máquina do laser quase explodiu dentro da sala. Nossa. Começou a transbordar, assim, não sei o que aconteceu, eu tive que desmarcar os pacientes, mandar os pacientes embora, que estavam lá esperando há mais de 1 hora. Nossa. Falei, não, acabou. Acabou aquele tudo. que lá você... Aquele dia que eu falei assim, nossa, eu preciso repensar. Mas eu com fé ainda falei, meu Deus, quando o dia começa ruim, eu falo assim, vai terminar bom, alguma coisa boa vai acontecer, não é possível. Minha amiga fala isso, que é cristã, ela fala, Lana, que perrengue que você passou. Calma que semana que vem vai vir a viravolta. Você sabe que diz que assim, que é no momento de maior glória que o diabo aparece. A noite do Oscar foi isso. A noite do Oscar foi isso. O momento de maior glória, olha, esse é um momento de maior glória. Cuidado que é agora que o diabo vai aparecer. Exatamente. Eu tava assim, chorando. Só não chorei na frente da paciente, mas eu já estava arrasada, destruída. E aí eu cheguei em casa, vi um monte de postagem lá no meu Instagram. Quando eu vejo, não acreditei. Eu comecei a chorar. Que não parava, assim, porque é o improvável, né? Não, aí você já descobriu que você tinha sido aprovada? Como foi? Sim, ela... Você chegou em casa à noite? Cheguei em casa à noite e fui abrir o celular. E aí, você foi aprovada. Aí ela fez todo uma apresentação ali. E a ganhadora da premiação... Foram mais de 1.620 pitches de empresas do Brasil inteiro. Nossa! E o primeiro lugar... Nossa, aí eu quase morri. Você quase morreu. E aí começou a entrar gente no meu perfil, né? E você tem sorte em bingo, tem sorte... Poxa, você sabe que não? Eu tenho que trabalhar duro. Eu tenho que trabalhar duro. Não, mas isso foi Deus que falou assim, calma aí, deixa eu dar uma ajudinha. Que ela tá quase desistindo das coisas. Deus ajuda quem se ajuda, querida. E aí? Não, aí começaram a vir pessoas no meu perfil, até pessoas importantes, que eu falei, meu Deus, e agora? Vendo as minhas mensagens e só agradecendo de alegria, né? Porque... E engraçado, um dia anterior, essa viagem que eu vou fazer para os Estados Unidos, falei, ai, Senhor, me dê uma luz aí, será que eu devo ir? Mas acho que não, a vida tá tão difícil. E aí eu falei, nossa, eu precisava de um up, assim, para saber que eu tenho que ir. Falei com a menina que vai fazer o curso comigo. Aí eu mandei para ela falou assim, era esse estímulo que você precisava, né? Mas não precisava ser tanto assim, né? E aí eu falei, não, eu tô no caminho certo, é isso mesmo. E aí já... Na faculdade, quando você entrou, você já sabia que você queria ser vascular? Como é que você começou a descobrir? Como é que assim, como é que você começa na faculdade? Você faz os primeiros anos você aprende tudo, com todo mundo igual. Faz um resuminho assim. Aprendi tudo, anatomia, farmacologia, toda a biologia ali. Mas a gente já vê algumas especialidades. Então, tem alguns professores das especialidades que passam. Então, a gente faz propedêutica da reumato, dermatologia, tudo. E a minha primeira cirurgia que eu assisti, então eu sou muito amor à primeira vista. O negócio comigo é assim. Minha primeira cirurgia foi uma clipagem de aneurisma cerebral. Eu falei, meu Deus, é isso que eu vou fazer pra minha vida. Eu queria ser neurocirurgiã. Que tá ligada à cirurgia vascular, porque a neurocirurgia faz cirurgia de endarterectomia de carótida, tirar a placa de gordura da carótida. Entendi. E aí eu assisti essa cirurgia, fiquei encantada, meu currículo era todo de neurocirurgia. E aí, mais uma vez, eu passei por um fator de machismo. Eu fui fazer um estágio de neurocirurgia em Rio Preto, no hospital de base. E os caras, no primeiro dia, olharam e falaram, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu vim fazer o estágio. Você?
E me olhou de cima e embaixo. Sei. Eu falei, meu Deus, eu todo dia eu saía chorando. Todo dia eu saía chorando. Eu falei, não, mas eu vou honrar aqui o compromisso, eu não vou desistir. E aí o estágio era de segunda a sexta, eu ia de sábado. Eu ficava até acabar, eu queria... E eles faziam estudar a matéria. Hoje a gente fez uma cirurgia de tumor cerebral. Amanhã eu quero que você fale tudo de tumor cerebral. E eu ficava desesperada. Lia livro, apresentava no dia seguinte. E aí, acho que desde pequena, eu sempre tive muita fé, assim. Eu falei, não, um dia eles vão precisar de mim, não é possível. Todo dia paulada, pancada em cima de mim. Não é possível. Teve um dia... Na última semana do estágio, que todo mundo foi para Ribeirão Preto prestar uma prova de título. Eles não te deixavam você operar, não deixavam você então, deixar só participar? No final, eles deixaram. Aí eu fiz várias cirurgias, porque todos os residentes foram para Ribeirão Preto. Aí nessa hora só ficou eu e os chefes. Sei. Aí eles começaram a olhar para mim. Nossa, você existe, você tem valor. Entrava em cirurgia. Eles deixaram eu fazer uma laminectomia, uma artrodese de coluna. Colocar um parafuso lá na coluna no último dia. Isso faz parte do vascular também? Ou é só neuro. Neuro, né? E aí, no último dia que eu fui me despedir, o chefe olhou para mim e falou, você vai prestar aqui? Eu falei, eu pretendo, doutor. Pode prestar, que a vaga é sua. A gente quer você no serviço. Olha, que demais. Nossa, aí para mim já foi agora. Você tem uma vida cheia de emoções. Demais. É porque é muito intensa. Esse é que nem eu sou muito intensa na minha vida. Pessoas intensas têm muito... Eu acho que até a gente vencer, tem muitos altos e baixos, muitas batalhas. Porque a gente se dá muito e a gente espera que as outras... Primeiro, porque eu acho que na maturidade, a gente espera que o outro reconheça. Então, a gente dá e só recebe paulada. Mas o lance é não desistir quando você acredita, né? E é muito legal quando você conquista. É muito, assim... Mas, ao mesmo tempo, não sei se você sente isso. Você vibra com as suas conquistas, mas você fala, gente, isso é fruto do meu trabalho. Tudo bem. Exatamente. Tudo bem. Isso aqui é consequência, né? Um sentimento que eu tenho, assim, muito presente na minha vida, que eu não tinha, tá? E eu acho que isso fez muita diferença, é a gratidão. E gratidão... Você sabia que eu não sabia o sentido da gratidão? Nossa, acho que por tudo. Eu sou grata até com os sofrimentos que eu tive. Então, mas eu não tinha essa consciência. Eu precisei passar muitos perrengues para poder olhar e falar assim, gente, eu sou grata pela comida do meu prato, sou grata pelo... Às vezes, banheiro quente. Básico. Banheiro quente, gente. Eu falo, gente, olha que banho quentinho. Sabe, mas coisas eu fui aprender básicas. Na maternidade isso também, viu? Ficar sem privação de sono, sem comer, sem tomar banho. A gratidão é demais, né? É um sentimento muito, muito belo. E aí você já tinha decidido ser médica vascular? Na verdade, tinha decidido ser neurocirurgiã. A neurocirurgiã. Só que aí tinha influência da família do meu namorado, que eram em 15 médicos, e eles falavam, não faz neurocirurgia, você vai acabar com a sua vida, você não vai ter vida, você vai ficar em plantão de hospital, abrindo a cabeça de todo mundo que chega traumatizado. Não faz isso, você não vai conseguir ter filho. E aquilo foi entrando na minha cabeça. Sei. E aí eu falei assim, quer saber? Então, eu amo cirurgia, então eu vou fazer cirurgia geral. Porque é o pré-requisito para fazer outras especialidades, como cirurgia plástica, cirurgia vascular. Cirurgião geral, ele repara tudo, é isso? Opera tudo. Entendi. Gastrocirurgia, cabeça e pescoço, tem várias outras especialidades. E aí eu falei, eu vou fazer cirurgia geral, porque lá eu descubro o que eu vou fazer. Entendi. E aí, no meu primeiro estágio, é tudo amor à primeira vista. Primeiro estágio. O cachorro. O Billy. É o Billy. Olha lá, Billy. E aí foi cirurgia vascular, meu primeiro estágio. E aí eu já falei, é isso mesmo. E engraçado que meu ex-sogro era vascular, o cunhado era vascular. E eu falei, nossa, será que eu tô imitando, né? Tô sendo influenciada? Mas não era, não. Era o que eu queria. Meu olho brilhou ali. Endarterectomia de carótida, que era uma cirurgia da neurocirurgia, mas tinha a parte estética. E depois eu vi quão promissor que era a especialidade. Eu podia ser radiologista, ultrassonografista, fazer ultrassom Doppler,
Podia fazer estética, flebologia, varizes, ou podia fazer endovascular, aneurisma, cateterismo. Então, assim, eu falei, não dá para enjoar. Eu acho que é muito versátil essa especialidade. Aí foi isso que realmente eu vi. Você viu o futuro. E você já pegou, assim... E aí você entrou pro... Ah, tem uma outra história. Eu estava na dúvida, no último ano da residência de cirurgia geral, eu auxiliava muito meu chefe nas colecistectomia, retirada de vesícula, tumor de pâncreas. E aí aquilo me deixou uma dúvida de fazer aparelho digestivo. De abrir barriga, fazer gastroplastia, bariátrica. E aí no meu último dia da residência eu ainda estava nessa... Ali você já pegou uns casos, assim, muito difíceis? Nossa, muito, muito. Jura? A gente nem imagina, né? Não, catastrófico. Tipo, jura? Conta alguma Desde coisa. trauma de baleado e chegar parado, a gente operar, ainda reanimar na mesa, né? Facada, arma de fogo. E tumores extensos, assim. Que caso que te impressionou mais? Olha, um que a gente teve que reanimar e operar ao mesmo tempo. Era um jovem de 30 anos que tomou uma facada e saía, era tanto sangue, e a gente não sabia de onde que estava vindo, mas a gente abriu, fez incisão na barriga e ele tomou um tiro aonde? Na barriga? Na barriga, e foi bem na horta. Nossa, pegou em cheio, né? Pegou em cheio, ele chegou parado e a gente reanimou e a gente não desistiu, que poderia, morreu, né? Mas a gente ficou reanimando. E eu lembro que ainda quase o meu chefe cortou o dedo, porque ele estava com a lâmina e a gente reanimando. Tudo junto, assim, Nossa. Imagina, reanimando e ele operando. E sangue para tudo quanto é lado. Sangue para tudo quanto é lado. E ele resistiu? Não. Ah, deve ser. Como que é perder um paciente assim? Nossa, principalmente quando é um paciente que a gente já está acompanhando, que está internado, que a gente vê todo dia, a gente acaba tendo um vínculo com a família. Então, assim, esse é a maior perda, assim, que a gente já está envolvido, né? Diferente, uma pessoa, claro, chegou de um acidente, um trauma que a gente pegou ali na hora, mas trauma com criança também, com adolescente, é bem impactante, assim. Qual que é mais comum, assim, de pronto-socorro? Facada? Tiro. Lá em Presidente Prudente tem... plantação de cana, né? Então lá eles levavam facão mesmo. Tomava facada de facão. Tomava facão, entra numa briga e toma facada de facão. Que coisa. Deve ser. E você não pode, diz que você não pode, né? Quando você. Como médica, vou te fazer uma pergunta como médica vascular. Você leva uma facada, você tira a faca ou não tira? Não pode. Não pode. Não pode, porque você vai destamponar o sangramento ali, né? O coágulo que tá. Porque a faca tá fazendo tamponando o sangramento, a hemorragia. Tá escorando, assim. Isso. É como se na hora que você tira, o rombo vai transbordar. Então, levou ele vai uma facada, deixa a faca lá. Leva com a faca pro hospital. O que uma médica vascular, assim, vai além das varizes e vasinhos? Olha, primeiro... Eu estou fazendo uma pergunta, eu sei que é mais do que isso, mas eu quero que as pessoas entendam o trabalho complexo como que deve ser. Primeiro, o vascular, ele cuida de todas as veias, artérias e vasos linfáticos do corpo inteiro, exceto o coração e cérebro. Que aí o coração é o cirurgião cardíaco e a cabeça é o neurocirurgião. Então, assim, todo o resto fica com a gente. Então, na maioria das vezes, sempre chama a gente em tudo. Qualquer sangramento. Sangramento intestinal, que não sabe de onde que está esse sangramento, chama o vascular para ele achar o furo. Não é só trauma que sangra, né? No caso, até o acidente lá do Bolsonaro foi um vascular que foi e tal. Teve um sangramento no vaso, na artéria do intestino. Não é só para isso, mas na maioria das vezes até o cirurgião geral consegue tamponar. A não ser que é um sangramento muito vultuoso, com vários vasos, aí a gente tem que fazer ponte, remendar uma artéria na outra para não ter uma isquemia. E aí a gente é acionado. Mas, assim, é muito mais além. É o encanamento do corpo inteiro. Então, qualquer obstrução, algum órgão vai sofrer. Então, a gente é acionado para restabelecer esse fluxo. Quando você, por exemplo, curiosidades, você faz, por exemplo,
precisa fazer um... Como é que eu vou te fazer a pergunta? Você precisa... Tem um corte, você precisa religar os vasinhos. Religa mesmo, um por um? Então, depende. Se é uma artéria que perdeu só 1 centímetro, que dá pra gente remendar uma na outra, aí dá. Mas normalmente a gente tem que fazer um PET, que a gente fala. A gente pega uma veia da perna e implanta para fazer uma ponte com a outra. Porque às vezes, por exemplo, o que é comum? A pessoa cortar com vidro o punho e aí lesiona a artéria ulnar, que é a artéria principal que irriga a mão e o braço. E aí não dá pra gente ligar, a gente tem que remendar essa artéria. Só que é uma artéria fina e que às vezes não dá distância pra você, porque senão ela vai esticar, né? Ah, é tipo um cano que você cortou. Exatamente. Aí fica tipo... Exatamente, não dá, porque a artéria ela é rígida. Ah. Ela não, se puxar, ela vai romper. Então a gente tem que fazer um caminho ali, uma ponte mesmo. Entendi. Para conectar uma com a outra. E às vezes o que acontece é que se você corta muitos nervos ou muitas... Você às vezes pode ter alguma deficiência, por exemplo, se você na mão ou algum problema de... Como que é isso? Se cortar uma artéria principal que não dá para revascularizar, que é remendar uma na outra, pode isquemiar sim. Um dedo, a mão, às vezes até amputação. Às vezes até amputação. Que casos, por exemplo, que levam a uma amputação? Uma coisa que você fala assim, nossa, que você pode evitar uma amputação. Normalmente trauma, então até amputação traumática, né? Que a gente fala que decepa o membro. Ou uma artéria que não tem como remendar, né? Mas é mais difícil, a gente sempre consegue. Só que acontece, o próprio trauma, por exemplo, um paciente que tem aterosclerose, que é aquela placa de gordura nas artérias. Uhum. E aí ele sofre um trauma em que traumatiza essa artéria cheia de placa, de coágulo. Traumas de batida. Isso, uma pancada. Uma pancada. Então ele sofre uma pancada numa artéria que está cheia de placa de gordura. O que essa placa de gordura faz? Ela se fragmenta. E ela começa a mandar coágulo para a circulação toda. E aí pode até isquemiar a perna. Vai um coágulo lá, por exemplo, bateu na artéria da barriga. O que tem a ver com a perna? Foi um fragmento de coágulo para a perna e isquemiou a perna. Essa coisa da trombose é muito interessante, né? Eu tenho uma ex-namorada do meu irmão, eles foram para o sul, isso faz muito tempo, e ela quebrou o pé. E engessaram, não sei se ficou muito apertado o gesso, e ela voltou em seguida para São Paulo de carro, ficou muito tempo com o pé para baixo, voltou e teve uma trombose. Ficou 3 meses sem poder até ir no banheiro. Isso é verdade? Você quebra o pé e você o engesso? Como é que se forma o trombo? Como que é isso? Então, na verdade, são 3 causas aí que a gente fala para ser um fator de risco para trombose venosa, né? Então, uma é estase sanguínea, a gente fala até uma tríade, que é o sangue parado. Segundo, quando tem uma lesão no vaso, ou seja, um trauma direto, já é um fator de risco para trombose. O terceiro é a hipercoagulabilidade. O que é isso? É o seu organismo que está suscetível a formar trombo. Geneticamente, ou cigarro, ou fator externo, hormônio. Então, são esses 3. Mas não necessariamente você tem que ter os 3. Se tiver um fator, você já entra num... Então, no caso dela, o que aconteceu? Trauma. O trauma que lesionou... o sangue parado, porque ela não caminhou, né? Ela teve que ficar engessada. E como que você faz, por exemplo, numa situação dessa? Você põe a perna para cima? Perna para cima, funciona esse negócio de perna para cima? Só para aliviar o inchaço, mas perna para cima que você está em repouso, teoricamente a circulação continua parada. Por isso que é o problema de quem fratura, tem que ficar engessado, ficar imobilizado, cirurgias muito complexas e de alta complexidade, que você tem que ficar em repouso 30 dias, é alto risco para trombose. Ah, é? Alto risco. E como é que você faz? Geralmente eles colocam aquelas meias elásticas. Exatamente, aquilo chama compressão pneumática, então é um aparelho que fica comprimindo, contraindo a musculatura da panturrilha para tentar injetar o sangue e não deixar o sangue parado durante a cirurgia e depois. E
pedir para o paciente deambular o mais rápido possível. Então, O quê? Deambular? Andar, caminhar. Entendi. Então, a não ser que o paciente está entubado, aí ele tem indicação de anticoagulação profilática, que é preventiva. Mas no começo é caminhar. Então, até a cirurgia de varizes, a gente fala, quanto tempo de repouso? Não tem repouso. Você vai andar, meu bem. Então, antigamente, eu falava 30 dias sem andar. 30 dias sem andar. Hoje... Quanto? Né? Faz todo sentido. Hoje, se deixar uma paciente com cirurgia de varizes, que já é um fator de risco para trombose... E o que é o trombo? É um coágulo, na verdade, é uma agregação plaquetária, um monte de plaqueta do nosso próprio, um elemento do nosso sangue, que se aglomera. E aí forma esse coágulo. Junta o sanguinho ali. Exatamente. E por que às vezes ele vai para o pulmão, às vezes vai para a barriga, às vezes vai para o cérebro? Como que é que isso acontece? Então, até... Por que é mais comum a gente ter embolia pulmonar, um coágulo que vai para o pulmão, através de uma trombose da perna, que é 90% dos casos. 10%... Porque antes ele passar chegar no cérebro, tem que passar para o pulmão. É isso? Ele passa, é o caminho que ele faz. Exatamente. É porque, na verdade, assim, quando a gente tem uma trombose na perna, na veia, o fluxo ele é contrário. Então, o sangue ele tem que subir da perna para o coração. Certo. E aí, quando a gente está caminhando, qualquer movimento que a gente fizer, esse coágulo, porque quando forma um coágulo, ele ainda fica flutuando na circulação. Para ele aderir à parede, demora aí de 5 a 7 dias. Por isso que a gente deixa internado esse tempo, o paciente no hospital, para ele ficar em repouso absoluto e em observação. Mas deixa em repouso por quê? Na verdade, é para monitorar se ele vai evoluir com uma embolia. Entendi. Porque ele ainda, mesmo anticoagulado, ele tem esse risco. Não é... você dá um anticoagulante para afinar o sangue. Exatamente. E aí... Para dissolver até esse coágulo. Só que ele, mesmo assim, ele tem um risco nas primeiras 72 horas desse coágulo se romper e ficar flutuando e subir para o pulmão. E dar embolia. O que é embolia? É um microcoágulo, né? Um microêmbolo que a gente fala, que entope as artérias do pulmão, a artéria pulmonar, que é a que irriga o coração. Entendi. E aí vai para o coração também? Pode ir para o coração? Pode ir para o coração também. E 10% das embolias pode ser cardiogênica. Às vezes, ninguém não tem nenhuma trombose identificada na perna, nenhuma parte do corpo. E aí a gente tem que pesquisar trombos que é originado do coração. Normalmente quem tem arritmia. Então, o coração fica lá palpitando, não faz a contração adequada, e isso já é um fator para formar coágulo. Boa pergunta minha. Quais são os fatores que aumentam a probabilidade de uma pessoa ter trombose? Então, ou embolia? Qual que é a pergunta? Embolia ou trombose? Trombose. Porque a trombose que é o que causa a embolia. Exatamente, uma consequência. Então, são esses 3 fatores que eu falei. Sangue parado. Quais condições o sangue está parado? Quando a gente não está em movimento, repouso, cirurgias complexas de abdômen, né? Esterectomia, por exemplo. Mas assim, de vida, assim, estilo de vida. Tem um estilo de vida? Sim, obesidade é um grande fator. Uso de hormônios, gestante, tabagismo. Os principais são esses. Aí vem as trombofilias também, que são as pessoas geneticamente já predispostas à trombose. Entendi. E tem as adquiridas e genéticas. Às vezes ela vai adquirir depois dos 40 anos. Por isso que tem que fazer esse exame vascular. A partir de que idade é o ideal para você? De 40 anos, sempre ou sempre? Se a paciente, já vem no meu consultório paciente que já tem história familiar de trombose, garota de 16 anos, perguntar se deve tomar ou não anticoncepcional. Elas vão passar por avaliação. E aí a gente faz uma estratificação. Qual a estratificação? Qual o estilo de vida dela? Qual a árvore genealógica? Teve trombose. O avô, a mãe e o pai teve trombose. Ela tem alto risco. Vamos esperar mais um pouco. Será que você precisa tomar anticoncepcional agora? Entendi. Então a gente estratifica, vê se ela tem alguma varizes ou faz o mapeamento do Doppler e aí indica. Então as próprios ginecologistas estão encaminhando para a gente para fazer
estratificação. Mesmo porque agora você está me falando, essa namorada do meu irmão, ela tinha 24 anos, super jovem e teve Não uma tomava trombose. anticoncepcional. Tomava. Né? Então, ela tinha 2 fatores, anticoncepcional e repouso prolongado. Mas como é que faz quando a menina precisa tomar anticoncepcional? Então, menores males é o DIU de cobre. Entendi. É o que menos repercute, assim, na circulação. Todo anticoncepcional via oral, injetável, são os piores. São os piores para causar uma Porque, trombose. Isso para pessoa que tem tendência. Sim. Por mais que eles falam, porque tem algumas marcas aí que libera lentamente, mas assim... É hormônio. É um hormônio que dura por um mês, é uma bomba. Mas, digamos que uma pessoa que não tem fator genético, como que ela faz? Ela pode ir só controlando, só monitorando, indo no vascular e monitorando. Isso, só ver se ela não tem nenhum sintoma de cansaço, dores nas pernas, não tem varizes. E aí a gente indica... Como que a pessoa fica com dor nas pernas? Como que ela começa a descobrir que ela pode estar com trombose? Eu tô falando de trombose, mas é porque existem milhares de... mas é um assunto, acho que depois da pandemia virou o foco, né? Legal, falando do Covid. Vamos falar daqui a pouco sobre isso. E aí? Acho que o primeiro sintoma é o quê? É muito raro você ter trombose nas 2 pernas. Quando tiver, assim, é uma catástrofe. Por exemplo, o ex-prefeito, né, o Bruno Covas, ele teve trombose nas 2 pernas. Mas isso é muito raro. Então, um sintoma principal que eu já tenho que levantar o alerta é dor em uma das pernas. Dor em uma das pernas já é sinal que pode ser trombose. Como é que é essa dor? Porque não é uma dor na panturrilha, né? É diferente. Então, antigamente, que a gente não pensava muito em trombose, a gente esperava aparecer os sintomas exuberantes, que a gente fala, que é o quê? A perna preta, nossa, cheio de veia, inchado desse tamanho. Hoje, as tromboses são muito silenciosas. Por que hoje? Porque hoje a gente pensa mais em trombose, então tudo pode ser trombose. Antigamente a gente não pensava. É só a consciência. Já chegaram várias vezes pacientes, eu tô com uma dorzinha aqui, doutor, aqui, aperta aqui. Há um mês. E depois que eu corro, acho que é alguma lesão muscular. Vai fazer ultrassom. Aí volta com trombose em 3 veias, assim. E aí você faz o quê? Você corta a veia? Não, tem que anticoagular. Dependendo do segmento da veia, anticoagula. Às vezes é cirúrgico. Então, tromboses do abdômen, veias da coxa muito extensas, às vezes tem que operar. Entrar com catéter e aspirar o coágulo. Porque a gente sabe... resolve? Resolve. Ai, que bom, ufa. E aí você tocou num ponto muito, muito importante, que é a questão do Covid e trombose, né? Essa associação da Covid. É verdade isso? Muito verdade. Acho que o vírus é um grande... A gente fala que é um pró-coagulante. Lembra que eu falei que você me perguntou, o que é um coágulo, um trombo? É um aglomerado de plaquetas, que é um dos elementos do sangue. O que o vírus do Covid faz? Ele começa a recrutar um monte de plaqueta enlouquecidamente. Porque ele causa um processo inflamatório muito intenso. Eu tive Covid. E assim, eu tive sintomas leves de Covid. E mesmo assim, eu fiquei 6 meses. Teve um dia que eu chorei. Eu falei pro meu marido, gente, eu não vou melhorar nunca. Voltou paladar, olfato depois de 10 dias, tal. Mas a sensação, eu estava permanente. Parece que eu tinha uma febre, assim, era uma coisa muito estranha. Fui melhorar agora, no começo do ano. Começo do ano não, final do ano passado. Eu peguei em março, foram meses, assim. Essa sensação meio que esquisita. Então, tem uma razão de ser mesmo. Sim, é uma reação inflamatória em todos os vasos do corpo. Então, não é só coração, como todo mundo falava, é coração, cérebro. Claro que a maior letalidade, o maior risco de morte é quando tem essa reação no coração, no pulmão ou no cérebro. Mas pode dar em qualquer vaso do corpo inteiro. E aí ele recruta? E aí ele recruta essas plaquetas e aí começa a liberar mediadores inflamatórios, que são pró-coagulantes, que a gente fala. Então, recruta é uma cascata que fica recrutando mais plaqueta.
Então, o paciente, nas formas mais graves, que precisou de intubação, ficou grave, pronou, esse tem até 80% de chance de trombose. E aí eles viram que não é trombose na perna, não. É trombose primária do coração. Como do assim? tronco pulmonar. Começa a formar coágulo. No coração. Lembra que a gente falou que a embolia vem da perna ou de outra veia? Com Covid, até isso é mais grave. Eles começaram a ver em autópsias que os coágulos estavam sendo formados diretamente no pulmão, na artéria pulmonar, no coração. Nossa. E aí, depois que se espalhava. Você cuidou de muitos casos de trombose Sim, na pandemia eu até fui uma das primeiras que peguei, porque é verdade, o vascular era muito acionado, né? E nos hospitais, a gente que passa todos os catéteres. Então, eles eram intubados e para intubação precisava de catéter para diálise, catéter para infundir soro. E aí o vascular que faz isso. O vascular que faz isso. Então, a gente era muito, muito. Como é que foi para você a Covid? Como é que foi como é que você trabalhou muito na Covid? Claro que sim, é óbvio. Trabalhei. Na pandemia? Era CLT da Santa Casa. Uhum. Nessa época, eu nunca esqueço. Primeiro caso, a gente estava de plantão, 3 médicos. E aí eu era Primeiro caso? Primeiro caso em São Paulo, assim. Eu tava começando, falando, mas era meio... longe, né? E aí, eu era chefe de plantão. E aí, eles olharam pra mim. Você vai atender, né, Alana? Mas... Eu falei, vou. Uhum. Você não sabia até aquela hora que a pessoa estava com Covid? Não, ele já era triado e já tinha suspeito. Porque ele tinha voltado da Itália, numa viagem, estava com sintomas. E aí, claro, que é todo aquele desespero, né? Com 1000 máscaras, eu coloquei 5 luvas... Fui paramentada de todos os jeitos, né? Com medo de pegar. Mas ele só tinha uma tosse seca, era muito obscuro, assim, pra gente. Não tinha... Vocês não tinham ideia do que ia acontecer. Exatamente. Depois, quando foi, assim, aumentando os casos, aquela loucura, maca pra todo lado, aí me deu um pânico, assim. Eu confesso que teve um plantão que eu não consegui dormir, eu fiquei a noite inteira olhando, chorando e falando, meu Deus, vai acabar o mundo. Eu pensava. Jura? Essa sensação mesmo de que... Sensação de que vai acabar o mundo. Deve ser... Porque quando começou a aparecer na mídia aqueles corpos nas ruas na Europa, eu falei, meu Deus, e aqui? Como que vai ser? Eu já imaginava os corpos entrando pelos bombeiros, dentro da Santa Casa. Não parava de chegar, gente? Não parava de chegar. E não parava de chegar gente grave, né? Grave. Isso que é muito louco, né? Que coisa, que tempos que a gente passou, né? Estamos passando ainda, porque ainda tem ainda alguma coisa para gente... Então, primeiro a gente tem aí todas as consequências da pandemia. Mas eu achava que o médico é sempre mais pessimista, viu? É? Eu já imaginava que a gente ia passar fome, que a gente não ter mantimento. Porque, assim, você vai longe, né? O médico, ele fosforila. Os corpos, será que vão chegar aqui no plantão? Ficava assim. Qual foi, assim, o caso para você mais difícil? Você lembra? Ou teve vários, assim? Ai, teve vários, mas o que eu lembro bem, assim, foi até uma mãe de uma médica da Santa Casa. E ela estava muito grave, a gente queria entubar. E ela falava, não, mas não é Covid, não é aquela relutância. Eu lembro muito isso, que os pacientes, eles não queriam acreditar que eles estavam com Covid. Assim, tava nítido, né? Saturando mal, oxigênio, aquela coisa. E ele, mas não é, doutora, por favor, não é. Aquela coisa... Eu senti que, assim, se você rotular e colocar na pessoa que ela tem Covid, é como se fosse um atestado de óbito. Ela estava perdida, não tinha mais solução. Foi uma coisa louca, assim, parece que você estava dando um veredito. Você está com câncer. E o Covid no começo era assim, ninguém queria ter. E às vezes tinha gente que estava com sintoma e não falava para o chefe, não falava para a empresa, porque não queria contar para ninguém, era uma loucura aquilo. E a gente achava um absurdo. Eu falava, meu Deus, isso está provando o caráter humano, assim, a essência humana. Como você vai esconder uma coisa que você está passando para o outro, para sua família, podendo expor o seu pai, a sua mãe? A gente falava muito sobre isso. Porque era uma responsabilidade também, por exemplo, os jovens, né? Eu me lembro que um dia eu cheguei pro meu filho e falei, olha, ele tem 20 anos, né? Eu falei, olha, você toma muito cuidado.
Eu sei que tá tendo muita festa clandestina, só que você não esqueça que você tem uma família. Ele foi super comportado, assim. Ele teve bastante consciência, assim, sabe? Da seriedade, né, do assunto. Assim. Isso foi raro nos jovens, porque eles não tinham sintoma, eles sabiam que eles estavam meio que protegidos. Então, eles chegaram e a gente... Nossa, tinha alguns médicos que ficavam bem bravos. Os assim. velhinhos também, né? Alguns velhinhos também, eles estavam bem adorando. A minha mãe não saía do supermercado. Acho que ela nunca foi tanto no supermercado. Era o shopping da vez. Gente, que essa mulher tava no supermercado. Eu falava, mãe, onde você tá? No supermercado. Onde você tá? Tô no supermercado. Eu falei, chega do supermercado, mãe, pelo amor de Deus, fica em casa. Não, mas os primeiros meses foi que deu o lockdown lá. Foi uma bad pros médicos também. Os primeiros 2 meses que a gente ficou em casa. Aí, esse meu amigo que tem startup, ele fez um canal, um WhatsApp com 1000 médicos, e a gente começou a atender Covid no Brasil inteiro, assim, por telechamada. Você atendia online? Online. Sim, tinha fila de espera de mais de 30 mil pessoas. 30 mil? Opa, 30 mil? A gente não dava conta. Para atender, para orientar a pessoa. Orientar, se tinha que ir no médico, se tinha que ir pro hospital... Você tinha que se reservar, quais os cuidados básicos. Porque, assim, era o básico, né? Quantas pessoas você atendia por dia online? Nossa, eu não atendia tanto até, porque eu tinha o João e tal, aí eu dei folga pra babá, mas eu atendi uns 10, mas tinha médico que atendia o dia inteiro. Milhares de médicos fazendo isso. Mas era uma emoção, parecia que eu estava dentro da casa do paciente. Assim. Jura? Às vezes atendia a família inteira no celular. Pai, mãe, filho, avó. Todo mundo querendo uma ajuda. E era muito engraçado. A gente falava, você tá com sintoma, então você vai dormir num quarto. E a gente falava, e eles mostravam os cômodos. Doutor, então eu vou ficar aqui hoje, não vou me afastar da minha família. Era muito gostoso. Parecia que a gente sentia essa troca, assim, o calor humano que ficou tão distante, né? É verdade. Agora me diz uma coisa, falando de vascular, porque assim, como eu fui atendida por você, né? Queimei lá, tinha umas varizes. E aí veio o fato do convite, porque para as mulheres maduras, o processo de envelhecimento e as transformações hormonais, elas afetam muito a questão vascular. Como que isso acontece com a mulher madura? E a partir de que idade que começa a você sentir que realmente a pessoa precisa incluir o exame vascular como check-up anual? Primeiro, a gente tem que ver qual a história familiar dessa paciente. Então, se ela já tem história familiar de varizes ou de lipedema até, que é uma outra doença vascular que tá no auge, hoje se fala muito. É um acúmulo anormal de gordura no glúteo, quadril e pernas. E isso, a longo prazo, a paciente pode ficar com a perna deformada, parecendo, sabe, com dobras, igual elefantíase, assim. Uhum. E aí ela para de ter... Sim, ela começa até a deformar a parte articular. Então, ela tem uma pisada mais lateralizada, pode dar artrose nas articulações. Isso é causado... É genético? Genético. Então, o caucasiano é a maior genética para isso. E aí eles começam a ter inchaço crônico, retenção de líquido. Essas dobras podem dar infecção de repetição. Linfedema, que é uma outra complicação de inchaço. E fora que assim, é linfedema? Linfedema é um acúmulo anormal de líquido por uma falta de drenagem linfática. Só que isso é crônico, não tem cura. Não tem uma cirurgia para isso. Ela tem que fazer... Como que ela faz? Ela tem que fazer drenagem linfática? Drenagem para o resto da vida, medicamentos, faixa elástica, compressão. Entendi. Mas, sim, só para manter uma boa qualidade. Mas é bem ruim esse. Entendi. E aí, se ela tem um desses fatores... A gente fala que, assim, é a história natural da mulher, né? Puberdade e aquele boom de hormônio. Se ela tem gestação ou não, ela já acumula outro boom de hormônio. Uhum. E a menopausa é para completar todo o desfecho hormonal, que é, assim, para muitas mulheres catastróficos, né? Tem mulher que acaba a vida ali aos 50 anos. Então, hoje é o que eu mais pego. Então, hoje eu até estou estudando mais sobre isso, exatamente porque eu vejo quanto que falta, que tem uma lacuna para essas mulheres, assim, em termos de, eu vou te dar uma solução.
elas ficam vagando de ginecologista para ginecologista até o momento que elas aceitam que tá tudo perdido e que não adianta mais ir atrás. Então, como assim? Tudo perdido, não ir atrás. Porque na menopausa... Você diz do aspecto vascular? Tudo, emocional, vascular, articular. Então, assim, a questão hormonal, né? A oscilação hormonal, ela começa 5 anos antes do climatério. Então, a mulher, ela acha que ela tem que procurar o ginecologista quando ela para de menstruar. Mas não é. É, exatamente. É quando você já começa a sentir algo diferente. E esse algo diferente não necessariamente precisa ser os fogachos, os calores. Às vezes é uma indisposição. Você fala, gente, mas eu tô dormindo mais do que o normal. Normalmente eu dormindo menos que o normal. Dormir mais, insônia, é verdade. Geralmente é menos. Insônia, eu falo, tem alguma coisa estranha. Então você já tem alteração que... de humor. Exatamente. E aí você já tem que ir. Eu falo que assim, 45 anos, você já tem que estar no ginecologista. Você vai esperar os 50 para acontecer alguma coisa? De jeito nenhum, não pode. De jeito nenhum. E aí 5 anos antes desse climatério da menopausa é que começa todas as reações. Então, não é nem o fato da queda hormonal abrupta, é essa oscilação que o organismo já começa a sentir. Porque até os 40 você tem aquele pico de estrogênio e progesterona maravilhoso, que é um fator protetor, né, de doenças cardiovasculares. Então, estrogênio e progesterona é um vasodilatador. Então, evita que você tenha obstrução de fluxo das artérias do coração. E aí, de repente, começa a cair, oscilar, diminuir. E isso o seu organismo como um todo começa a sentir. Então, metabolismo. É aquela pessoa que engorda 5 quilos em um mês e fala, meu Deus, mas eu não comi nada, minha alimentação é a mesma há 20 anos, o que aconteceu? Isso é um problema, porque a alimentação é a mesma depois. Há 20 anos você come uma alface, não pode ser a mesma. Exatamente. De jeito nenhum. O metabolismo zero. Não faz atividade física. Porque aí tem aquele estigma de que a gente ouvia, vai ficando mais velho, tem que fazer menos atividade física. Não, é muito mais. Com certeza, pelo amor de Deus. Mas eu já ouvi muito, que você vai envelhecer, toma cuidado. Pra não ter quedas. Mas imagina, né? E aí começa a ter essa oscilação, então o metabolismo já fica zero. E esse metabolismo vem junto com a retenção de líquido. Então, aquele paciente que está inchada. Chega, nossa, mas a minha mão está inchando, tudo está inchando, tudo fica marcado, antes não marcava. Então, metabolismo bem lento, aí começa queda de cabelo, pele seca. São 25 sintomas, né? Cerca de 25 sintomas da menopausa. Emocional, né? Que fica muito abalado, acho que é o principal aí. Mas aí é o seguinte, a gente entra aí no impasse, que é aí que é o impasse, porque você falou que os hormônios são fatores de risco, entram como fatores de risco para trombose. E aí você está num processo, numa fase da vida que muitas vezes você tem que se valer dos hormônios para poder restabelecer a sua ordem, né? Exatamente. A sua saúde, inclusive. Algumas são a favor, outras não querem fazer reposição. E como que fica? E agora? Realmente é um dilema, assim, uma polêmica. Eu faço reposição, eu sou a favor e sempre falo sobre isso. Inclusive, trouxe uma ginecologista. Eu trago vários profissionais aqui para o Drica Divina que falam que são focados em maturidade justamente para desmistificar e esclarecer muitas dúvidas, muitos tabus e coisas que a gente aprendeu e que às vezes não tem nem fundamento. Então, eu gosto muito de trazer essas informações, como eu estou trazendo você aqui hoje. Mas eu imagino que deve ser um dilema. Então, no começo, acho que antigamente, né, boom de câncer, um monte de doença oncológica, acho que todos os ginecologistas abominavam reposição hormonal. Nem pela trombose, né, pelo risco de câncer na família e tal. Mas até o vascular, tem muitos vasculares que já falam, olha, não pode, procura outro profissional aí que está querendo te dar hormônio, porque esse aí não é bom, não. Uhum. E aí depois lendo e pesquisando, eu falei, meu Deus, porque tem muitas mulheres que assim, já não tem mais o que fazer. Ela chega para mim já numa fase que não tem nem como repor, não tem como melhorar as pernas, porque ela já está com retenção de líquido, já está naquele nível que ela não consegue ficar em pé, porque ela não consegue fazer atividade física de tanto peso. Porque a perna pesa, sim? A perna pesa, 33% pode evoluir com dor crônica.
E aí, às vezes, é uma paciente que chega, eu tenho fibromialgia. Mas qual a causa da fibromialgia? Será que o fator de gatilho não foi a menopausa, que ela poderia ter tratado? É verdade. E aí eu vi um artigo que fala sobre isso, que a pessoa que talvez poderia ter recebido uma reposição hormonal e não recebeu, e não tem mais o que fazer, porque depois dos 60 anos não é mais indicado. Ela pode... E ela não se cuidou, é sedentária, ganho de peso, ela já entrou na menopausa obesa. Então, ela tem 33% de chance de ter dor crônica, porque aí é irreversível. Aí ela vai viver à base de acupuntura, medicina alternativa. E aí ela fica naquela vida paliativa, né? Ela não tem mais estímulo para nada. Se ela... eu quero fazer uma atividade física mais extenuante. Não posso, porque vai ter dor. Vou lesionar o joelho. Eu trouxe uma ginecologista aqui, um especialista em menopausa, e eu tava falando pra ela que quando eu fiz 50 anos, Alana, parecia que eu tinha que passar pra uma funilaria e pintura. Você não acredita. Você vai chegar nos 50. Você vai chegar nos 50. Eu fazendo reposição, né, que eu faço desde os 42 anos, né? Quando já foi detectada uma queda hormonal e tal, e eu entrei na menopausa com 47. Faço desde os 42. Eu com 50, quando eu dei 50, tenho 51, eu quebrei dente. Eu comecei a ficar com dor na panturrilha, mas na panturrilha, assim, umas dores esquisitas, sabe? Assim, eu comecei a ter dor nas articulações, não é na articulação, dor como se tivesse uma tendinite. Quebrei o dente, eu falei, né? Aí ela falou assim que tudo isso, imagina, é por conta dos hormônios. Falou, você que faz, imagine quem não tem, quem não faz reposição hormonal. E aí, assim, eu não sou contra reposição hormonal, eu acho que tem que entrar nessa janela de oportunidade que eles falam, que é 5 anos antes do climatério e 5 anos depois. Porque, assim, é a única forma do paciente ter uma qualidade de vida, né? Chegar nessa fase com menos sequelas. Sabe o que é uma coisa interessante, doutora? É que eu trouxe uma nutricionista aqui, também que é muito focada em mulheres maduras, inclusive o link vai estar aqui disponível para vocês assistirem o podcast dela. Uma coisa que eu não sabia, depois você assiste também, é que as pessoas, às vezes, que não podem fazer reposição hormonal, se auxiliam se valem de reposição natural. Ela disse que já que a pessoa, se ela não pode fazer uma reposição de forma hormonal, ela não pode nem através de remédio, nem através de alimento. Ela falou que a reposição através do alimento não pode, porque é hormônio. Se a pessoa não pode, ela não pode nem de alimento, ela não pode ter reposição nenhuma se ela tiver um fator de risco, um fator de câncer na família, um fator genético, né? E eu falei, nossa, interessante isso. E faz todo sentido, porque se você não pode ter hormônio, você não pode ter nenhuma reposição hormonal, você não pode também nem nas vias naturais. E às vezes as pessoas vão tomar chá disso, chá daquilo, comer soja, berry. Eu não sei se isso tem fator hormonal, mas se valem dessas coisas que às vezes a pessoa, nem isso ela pode, você acredita? Nossa, eu não sabia. Pois é, muito interessante. E aí? Mas aí, eu acho que é importante, assim, ver a paciente como um todo, estratificar, então, história familiar. Tem um artigo que mostra, realmente, a terapia de reposição hormonal aumenta 3,5 vezes mais chance de trombose, entre parênteses, pacientes com fatores de risco para trombose, obesa, sedentária, tabagista. Essa não pode de jeito nenhum. História familiar de trombose, então, família toda teve trombose, então tem uma história familiar, provavelmente ela tem trombofilia, que é uma situação genética que ela é predisposta, então, contraindicado. Então, acho que tudo é conversado e individualizado. Então, a paciente está numa fase que merece uma reposição hormonal, por que não acompanhar com o ginecologista e com o vascular? Né? Ele vai estratificar melhor em termos de porcentagem, mesmo que a gente estratifique em termos de porcentagem, os riscos e a história familiar. E aí não tem por que ter esse medo, né? E outra, não é para sempre, só uma etapa da vida da mulher, que é tudo para ela melhorar, para ela chegar aos 70, sem dores, sem lamentações, porque eu acho que
a parte emocional é a mais... É a mais afetada. É porque também pensa numa coisa, uma coisa leva a outra. Você começa a ficar sedentária, aí você começa a engordar, aí você a sua autoestima vai lá embaixo, e aí você também, os hormônios ficam muito alterados, o humor altera, as pessoas à sua volta começam, né? Começa a ver um atrito por conta do humor mesmo. Então, é um ciclo vicioso, que é uma coisa que leva a outra. Exatamente. Tem que cuidar, você tem que cuidar, mulher madura, da sua saúde. E sabe o que eu acho, doutora? É o seguinte, a gente ainda fala, não, vou deixar meus filhos em primeiro lugar. Não, é você em primeiro lugar, porque para você cuidar do seu filho, você tem que estar bem. Se você não estiver saudável, como é que você vai cuidar do teu marido e do teu filho, da sua família? Exatamente. O filho, o que ele quer? Ele quer ver um pai e uma mãe felizes. Eles querem um pai e uma mãe que cuide deles com saúde. Querem ter orgulho do pai e da mãe, admiração. Referência. Então, é egoísta? Você tem que ser um pouco egoísta. Mas não é pro bem da sua família. Tanto é que, imagina, pensa se você é arrimo de família, uma mãe. Como é que você vai... Se você não cuida da sua saúde, quando você ficar doente, quem que vai trabalhar? Quem que vai cuidar da sua família? Exatamente. E aí eu fiz esse exame, e eu achei o exame quando eu fiz com você, fiz lá as minhas varizes, que eu tinha algumas coisas, aí você fez o Doppler de aorta, e aí você falou que é um exame, e depois fez um de carótida e das artérias ilíadas, viu? Como eu tô... Aí. E aí você falou que das artérias ilíacas, olha lá, por pouco, é um exame raro de fazer. Mas qual é a função de você fazer esse exame de aorta? Normalmente a gente faz em pacientes com fator de risco. Então, quem já tem, ou é tabagista, tem colesterol alterado, hipertenso, diabético, ele já tem uma predisposição à formação de placa de ateroma, de gordura. Então, normalmente a gente faz esse rastreio. Então, paciente que tem história familiar de aneurisma, ou tem alguma dor na perna, com já uma pulsação um pouco mais fraca, a gente faz esse Doppler de aorta para ver se não tem nenhuma placa, uma obstrução, e acaba mapeando as outras artérias. Então, um paciente que tem pressão alta, às vezes até jovem, sem uma causa aparente, porque abaixo dos 40 anos a gente tem que investigar uma causa secundária, que é o quê? Alteração hormonal, às vezes, e não uma história natural. E aí a gente tem que rastrear o Doppler de artérias renais. Porque a artéria renal, com qualquer obstrução, causa uma hipertensão, uma pressão alta, descontrolada. Às vezes nem medicamento, às vezes está tomando 10 medicamentos e é a artéria renal que está obstruída. Então, todo hipertenso tem que fazer esse exame também. Não é só as aorta, ilíacas. E às vezes a pessoa fica tomando, falando, tenho pressão alta, e não faz um exame básico, que é um Doppler de aorta. Doppler de aorta, é isso que fala? De aorta, ilíacas e artérias renais. Porque se tiver obstrução, tem que colocar um stent ali para aumentar o fluxo. Igual coloca no coração. Isso é feito, e coloca na barriga, né? Isso. Aí a gente sobe para as carótidas. E eu achei o máximo, porque... quando você faz o exame de carótidas, você determina o risco de cardiovascular, acidente cardiovascular. Exatamente. Então, na verdade, é um exame de triagem, porque a gente fala que assim, tudo que a gente come, toda a placa de gordura que vai formando nas artérias, o primeiro lugar que vai acumulando são nas carótidas. Não é no coração? Não. Primeiro acumula, e as carótidas ficam... Mostra aqui. Isso, né? Aqui no pescoço. São duas. Então comum e depois se ramifica. Na verdade, ela vai acumulando, porque a gente fala que é o quê? É um fluxo de baixo para cima, né? E tem umas ramificações que favorecem a formação de placa. Porque a gente fala da lei da física que toda artéria que tem uma bifurcação, ela gera um fluxo turbilhonado. E com isso já é um fator de risco para acumular placa ali. E a carótida dela é assim. Quando ela bifurca? Lembra que eu te mostrei no seu ultrassom, que era assim? É verdade. Então, o fato de ter uma artéria assim predispõe à formação de coágulo, de placa. O meu, então, eu tenho predisposição? Não, todo mundo tem, porque todo mundo... É a anatomia de todo mundo, assim. Entendi. Por isso que forma mais aqui, entendeu? Então, toda artéria, ela é assim.
Exatamente. Só a carótida, que ela se ramifica. Desculpa. Isso. E aí, se a gente tem uma placa na carótida, subentende-se que tem placas no coração, no cérebro, em outros órgãos. Entendi. Então você precisa fazer, por isso que é tão importante esse exame. E aí a gente consegue até, não precisa ter necessariamente uma placa, mas a gente mede o espessamento intimal, que é a parede mesmo interna da carótida, e a gente vê a partir de 1 milímetro já é um fator de risco para a formação de placa. Entendi. Então a gente fica mensurando isso. Muito interessante. Então, quer dizer que a formação a gordura começa a formação de placa, que fala? Isso. Ela se acumula primeiro nas carótidas e depois vai para o coração? Na verdade, é sistêmico, assim, é como um todo. Né? Coração, carótidas, artérias cerebrais. Tô te perguntando como se fosse uma criança de 4 anos. Mas é como um todo, né? Então, na verdade, simultâneo. Mas como a carótida é um exame mais fácil, prático de fazer, não precisa de jejum, é fácil, então a gente consegue predizer o que está acontecendo no coração. Até nas pernas. Então, se a gente tem uma obstrução nas artérias da perna, você já subentende que o coração já está entupido. Porque a artéria da perna é o último lugar que vai formar gordura. Então se tiver gordura na perna, então tá fudido. Já é até um fato. Tanto é que os pacientes que chegam pra gente é aquele paciente que às vezes nunca passou no cardiologista, nunca fez um exame, a gente fala, pode ir pro cardiologista primeiro, porque se tá com sintoma na perna, o coração já tá sobrecarregado já. Normalmente eles infartam depois da cirurgia de revascularização da perna. Porque já tá por um tris ali, entendeu? Então, se já tem... Porque a perna é a última prioridade do nosso organismo. Se tiver que isquemiar algum órgão, deixa sem a perna, mas vamos favorecer o coração, rim e cérebro. Então, por isso que as placas são formadas ali, porque o sangue vai com mais prioridade ali. Entendi. Agora, se a artéria ali da perna tá obstruída, nossa, pra cima tá... Ferrado. Exatamente. Como que a Alana se cuida, vascularmente falando? Nossa, agora você fez uma pergunta que até eu tô fazendo terapia para isso. Ótimo. De olhar para mim, meu autoconhecimento. Eu acho que até tudo que eu tô vivendo hoje é relacionado a isso. Pós-maternidade, a gente se esquece, a gente vira inimigo de nós mesmos. E eu redescobri isso na terapia e vendo quanto que eu tenho que olhar para mim, né? Me conhecer. Porque às vezes a gente se culpa muito, né? De até um jantar, eu não quero ir porque porque eu posso estar com meu filho, essa fase vai passar e depois eu vou olhar e vou sentir arrependimento. A gente fica aquela neura. E aí que seu filho cresce, que tem 20 anos, aí ele se pergunta pra ele, lembra daquele dia eu sofri tanto? Ele falou, que dia? Que esse dia? Você não foi? Você é burra, hein? Você devia ter ido, hein? Porque eu nem lembro. Olha. Então, essa chave eu já virei. Tanto é que eu tô desmamando ele, que ele ainda mama no peito à noite. Então, essa viagem pra mim vai ser mudança da nova Alana. Agora a nova Alana vai renascer aí. Porque até agora eu tô... Pensa na admiração que ele vai ter por você. Pensa na admiração da mulher que ele vai ter como exemplo de vida. Isso que é o mais importante. Essa culpa você vai ter pra sempre. Me desculpe te falar. Falei esses dias com a minha terapeuta sobre isso. Ela falou, não existe... Mãe e culpa é tipo mãos dadas. Mas você sabe que tem uma coisinha dentro de você que a culpa vai estar lá sempre dentro de você. Porque a gente nunca acha que a gente fez o suficiente. Mas é transformar essa culpa fazendo o melhor que você pode, sendo gentil com você mesma e entender qual exemplo que você está dando para o teu filho. Qual exemplo de mulher, de vida. Então, é se agarrar a isso. Ser uma mãe presente, ser gentil com a gente, sabe? A gente é muito duro. Eu tô aprendendo a ser gentil comigo mesma. Isso pra mim tá sendo um desafio. Eu me autoflagelava direto. A gente faz muito isso. E assim, até a terapeuta, ela me dá uma tarefa por semana. Como que é? Hoje você vai fazer uma coisa que você gosta muito, que há 3 anos você não foi. Então, eu gosto de ir no cinema.
E aí, pós-pandemia, filho e tal, fazia 4 anos que eu não ia no cinema. Nossa. E aí, eu fui no cinema. Mas isso porque a terapeuta falou, não, você vai fazer. E aí você foi, voltou e tá tudo bem. Nossa, foi maravilhoso. Eu até chorei no cinema. Se alguém te pergunta por quê, você fala, porque eu vim no cinema. Não, o filme é uma comédia. E de repente eu lá em lágrimas. Que Orgulhosa de você mesma. Exatamente. A gente é muito louca. A gente é louca. Você acredita que uma vez, Alano, meu filho era pequeno, eu tenho 2 meninos, né? Ele, imagina que loucura, eu já fiz supermercado do mês, com o carrinho, aquela coisa gigante. Eu correndo que nem uma louca, porque eu falava, tem que... Não, se ele não mamar, ao meio-dia ele vai morrer de fome. Deu meio-dia, não tinha acabado o supermercado. Você acredita que eu deixei o carrinho... Pra chegar lá, ele tá de chupeta dormindo. Eu falei, gente, onde eu estava com a cabeça? Deixar 2 horas no supermercado. Mas isso é o amor incondicional. A gente Deu não pensa meio-dia, eu falei, coisa. gente, largo tudo e vou pra lá. Eu falei, gente, que louca. Imagina. E eu morria de medo de fazer isso com o paciente. Eu falei, não, eu tenho que manter o paciente em primeiro lugar. Por isso que eu tive uma rede de apoio, assim, que viveu pra mim durante 3 anos quase. De domingo a domingo. Ela não... Como que era essa rede de apoio? Uma babá que eu conheci... Antes de eu ter o João, era o que eu mais orava todos os dias. Para Deus me mandar uma pessoa que me desse uma assistência, assim. Porque eu não via... Tanto é que muitas vezes eu repensei. Eu falei, será que eu vou conseguir continuar na minha carreira? Melhor repensar outra profissão. E aí... Porque jamais eu ia abandonar meu filho. Eu nunca ia colocar numa creche... Sempre prezei pela educação dele. E aí me apresentaram essa mulher. Uma mulher que, assim, gente, eu admiro ela em todos os requisitos. Ela era tanto o babá do meu filho, mas ela cuidava de mim. Então ela fazia meu café da manhã, mesa posta, tudo que eu gostava. Eu chegava em casa cansada, ela deixava meu chá que eu gostava na mesa, meu caldo. Sim, ela cuidou como mãe, assim, de mim. E... em tudo. Estimulava meu filho, ela falava assim, olha, o João, eu acho que ele tá precisando estimular mais a capacidade motora dele. Ela ia pro parque, ela fazia outras coisas, ela inventava brincadeiras pedagógicas. Eu falava, meu Deus, essa mulher não existe, assim. Nossa. E realmente, foi ela que me deu o que eu precisava para eu voar, porque senão... Senão você não tem... eu acho que essa rede de apoio, ela pode ser... a mãe, né? Minha família mora 500 quilômetros daqui. Onde sua família mora? Em Mirassol. Então, podem ser várias pessoas, mas ela é muito importante, né? Porque é uma fase muito difícil da mulher. Mas essa coisa da culpa, andar junto com a mãe, né? É assim, porque você fica, tem profissão, tem a mãe, a gente mesmo, tem a profissão e tem a nós como mães e como mulher. Se dividir é muito difícil. É muito difícil. E a gente tem essa coisa que você falou, mutilação, é automutilação, porque a gente não quer ser perfeito, quer que tudo dê certo. E aí você vai pensando com o tempo, você vai percebendo que isso é uma coisa também do controle, sabia, né? A gente tem muita necessidade de controle nessa fase, de estar tudo perfeito e as coisas, quando elas não saem do jeito que a gente quer, a gente se frustra muito. Mas nessa parte, eu já tô tá trabalhando. Evoluída, porque chego atrasada na escola. Hoje, o João entra às 13h30, eu cheguei às 14h20 na escola. E você se perdoou? Plena, isso aí. Eu não vou. Mas elas me mandam e-mail, a diretora me manda, olha, Alana, você chegou tal hora hoje, vamos tentar chegar no horário. Vou tentar, eu fiz o melhor que eu pude. Eu até acho um desaforo, sabe? Eu falo, gente, hoje tem tantas empresas que estão conectadas em trazer a melhor experiência para o cliente, né, em se adaptar ao contexto familiar, ao contexto do cliente. Ela podia olhar um pouquinho melhor para mim e falar, poxa, ela é mãe solo, ela não tem rede de apoio, nossa, ela está se esforçando para trazer na escola. Mas não, pancada em cima de mim. Mas eu falei, quer saber? Eu não vou nem ligar. Isso aí. Falar, o que eu posso é chegar às 2, às 3, não tá bom? Imagina o quanto que deve ser difícil. Imagina o que deve ser difícil para muitas mulheres, às vezes, que
tem essa multitarefas, dar conta de tudo, ainda chegar uma diretora e falar, olha, você está atrasada, tá? Olha, querida, eu fiz o melhor, o negócio é a autocobrança, porque a gente se sente péssima, que péssima mãe que eu sou. Não precisa ir lá alguém reafirmar, reafirmar que você chegou atrasado, que você já está se sentindo. Eu já estou chegando arrasada, mas eu não posso demonstrar. E ela vai lá e me manda um e-mail, notificação. Ah, querida! Nossa. Eu repensei várias vezes. Falei, eu vou tirar o João dessa escola. É que as mulheres, elas precisam também ter esse olhar mais gentil umas com as outras, né? Porque a gente se cobra muito também. Isso acaba cobrando da outra. Né? Acaba cobrando da outra. E cada uma tem uma realidade diferente. Então, você ter compaixão, ter consideração e olhar para o outro. Porque às vezes a gente só olha... Muitas vezes tem muita gente que só olha para o próprio umbigo. Acho que a realidade dela é a realidade de todo mundo. Não se coloca no lugar do outro. E muitas vezes eu acredito que esse tipo de gente é que não passou muito perrengue na vida. Com certeza. E quando você passa uns perrengues fudidos, você começa a olhar e fala, nossa, pode ser que essa pessoa ela tenha passado por uma situação muito difícil. Imagina, o trabalho dela deve ser difícil. Então, exatamente. Só sente isso quem passou por perrengue. Outro dia a gente estava passando visita e tinha uma paciente no hospital e a gente tem um censo, né? Nossa, nem sei se eu posso falar isso, mas eu vou falar. Uhum. A gente tem um censo no hospital com o nome dos pacientes, o diagnóstico, a doença, tal, para passar visita. E aí eles colocavam assim, a louca, a louca. Gente, aquilo me incomodava, aquilo já me tava, meu coração já estava... Não, porque ela é louca, aquela paciente, ela joga as coisas nas pessoas, ela maltrata, jogou uma mão na enfermeira. E eu falei, gente, mas não é normal, não pode. Até com criança, hoje eu vejo, né? Uma criança mordeu meu filho, fui descobrir, o irmão é autista, a família está passando por momentos difíceis, então a criança está numa fase difícil. Então, nada é por acaso. Se alguém está com revelia, com outra coisa, ela está numa situação muito difícil, a gente tem que acolher. E aí eu chamei a enfermagem, chamei todo mundo, eu falei, vamos parar de rotular isso, pelo amor de Deus. Essa mulher é um paciente. E aí, detalhe, de tanto que as pessoas rotulavam, é louca, é louca, é louca, ela estava lá e ninguém sabia o que ela tinha. Porque... Ela é louca. Exato. Ela tá ali porque ela é louca, ela tem dor porque ela é louca. E aí as pessoas começaram a fazer meio que pouco caso, assim. E aí... Falei, gente, pelo amor de Deus. E eu conversei com ela, eu senti tanta humanidade, um coração tão bom, assim. Ela jamais, mas por quê? Eu olhei no olho, eu conversei, sentei com ela. E assim, foi de igual para igual. E eu senti que ela até, assim, ficou super tranquila, em nenhum momento foi rude. Pelo contrário, achei ela normal. E falei, gente, pode parar com isso. E aí depois foi um outro médico e descobriu o que ela tinha. Foi fazer uma ressonância, viu que ela tinha uma doença mesmo. E aí eu falei, olha, teve que alguém humano, porque todo mundo é louco. Ela é um ser humano, né? Que tá ser ali. Humano. E aí mudou, assim. Aí... Às vezes eu fico pensando que, às vezes... Você gosta de assistir House? Eu assistia. Que tem umas doenças muito loucas ali, né? Tem umas coisas... Que ninguém descobre. Aquilo lá acontece mesmo? Acontece. Jura? Não, tipo, a pessoa comeu um negócio. Eu vi uns episódios, tipo, ele ia na casa da pessoa, a pessoa tinha um determinado... como é que é? Coisa de limpeza, um produto de limpeza que ele usava e que depois descobriu que ele tinha uma alergia. Uma coisa assim, é surreal. Existe isso de verdade? Com certeza. É? Às vezes o básico ali, a alergia que ninguém descobre, é o que você consome todo dia, teu dia a dia. Então, às vezes, está na nossa cara e a gente não enxerga. Você já teve um caso assim, quando você fez residência, coisas que vocês não conseguiam descobrir o que era? Várias vezes. Várias doenças, desde até, às vezes, na cirurgia mesmo. Um paciente com dor no abdômen, faz tomografia, faz isso e não tem nada, vamos abrir a barriga. E sabe o que era? Varizes pélvicas que ela tinha dor, e não era, a gente falava, alguma coisa no intestino, apendicite, mas não mostrava no exame, então... Varizes pélvicas, existe isso? O que é isso? Boa pergunta. Então, do mesmo jeito que a gente tem varizes na perna, pode formar varizes em volta do útero. Olha. E aí, por uma insuficiência de alguma veia no abdômen mais profunda, um refluxo, igual tem na safena,
ou por outras doenças, que é chamada de síndrome de May-Turner, que é uma variação anatômica. A artéria do lado direito comprime a veia do lado esquerdo. E aí essa compressão da artéria sobre a veia começa a interromper o fluxo. E essa interrupção de fluxo começa a estenosar, e aí o organismo entende que o quê? Não está passando sangue, vamos formar a veia. Aí começa a formar um monte de veias veia. alternativas, digamos. Exatamente. Ai, E isso dói. Dói? Porque elas ficam dilatadas, principalmente no parto. Ou pode desenvolver varizes do lado esquerdo, ou varizes na virilha, dor, cansaço, peso no abdômen. Qual que é, assim, de raridade no campo vascular que pode acontecer? De raridade? Raridade. Essa é uma. Esse é raro? Não? Condição genética que está muito frequente ultimamente. Ah, é? Então, tromboses que tem só do lado esquerdo, a gente tem que rastrear isso. Então, normalmente, tromboses mais extensas. Não, trombose eu tô falando, esse que você citou, é trombose... Sim, mas as varizes também é uma consequência da mesma doença que pode dar trombose. Tudo está ligado uma à outra. Mas essa de útero que você falou? Sim, das varizes pélvicas também. Varizes pélvicas. É uma das causas de uma doença que pode dar trombose também na perna. Então, às vezes, ela começa com varizes na perna, ou peso no abdômen. Tem uma doença que dá dispareunia. O que é isso? Dor na relação. E aí, é também uma variação anatômica. Então, é uma compressão da veia renal esquerda por contiguidade ali dos vasos. A artéria mesentérica comprime, a artéria do intestino comprime essa veia renal entre a coluna ou a aorta. E aí começa a fazer uma pressão intraabdominal ali, que pode dar até sangramento na urina, varizes pélvicas e dor na relação. Então, é uma paciente que não consegue fazer, não tem relação, porque dói, uma pressão no abdômen, uma pressão no períneo, e por conta dessas varizes. Aí ela vai para ginecologista. Exatamente. Ela não faz reposição, ou não faz, ou não está na fase de precisar fazer, vira ela de cabeça para baixo e do avesso, e aí vai ver. Olha que interessante. Chama síndrome de Nutcracker, quebra-nozes. Nossa, mas deve ser. E aí, como que a paciente vem pra gente? Quando ela já tá assim, o casamento já tá péssimo, ela não tem relação, às vezes até tem infertilidade por conta disso. Claro, não transa. Exatamente. E aí ela já procurou tudo e de repente fala, vai no vascular. Não sabe o que tem, vai no vascular. Ah, é? E aí descobre. E aí quando trata, a paciente não tem mais esses sintomas, às vezes até engravida depois. Que maravilhoso. É até uma reconstrução aí, porque é uma doença... Na coluna tem alguma coisa do que o vascular entra? Então, todos os vasos do abdômen são retroperitoneal, que a gente fala, que fica bem próximo da coluna ali. Então, é muito fácil ter uma compressão da artéria na coluna, ou às vezes a gente coloca um dispositivo, um stent, às vezes pode transfixar a artéria, intestino, e transfixar até a coluna. O que é transfixar? Romper, né? Furar. Entendi. Furar. Por exemplo, quem tem filtro de veia cava é um filtro que inibe que os coágulos da perna... Isso é do corpo? Isso é a gente que tem o filtro de... Não, a gente coloca. É tipo um stent, Sei. Um chuveirinho que fica dentro da veia principal que comunica com o coração. É muita evolução tecnológica. E aí esse coágulo não vai para o coração porque esse chuveirinho segura os trombos. Dá pra colocar uma peneira? É tipo uma peneira, isso que eu ia falar. Chama filtro de veia cava, é uma peneira. E aí, esses coágulos ficam nessa peneira, não sobe pro coração para não dar embolia pulmonar. Só que a gente vê que esse filtro, quando é colocado, o ideal é retirar, não deixar pro resto da vida. Porque ele começa a migrar e transfixar a parede da veia. Ele corta a veia. Exatamente. Fura a veia e começa a migrar para outros órgãos. A gente já pegou um caso que foi para o intestino. Tava furando o intestino e ela tava tendo sangramento por conta disso. E aí tem que abrir e tirar. Em termos tecnológicos, o que tem de mais avançado hoje na medicina em relação ao vascular? O que evoluiu, assim? O que tinha antigamente que hoje já a gente... O
que assim, uma coisa que antigamente era difícil de se resolver e hoje com a tecnologia se torna uma coisa fácil? Acho que o principal é aneurisma de aorta. Então, antigamente abria a barriga, é uma cirurgia altamente invasiva, risco de 50% de óbito, por conta da cirurgia em si. E hoje a gente consegue fazer tudo sem corte, então minimamente invasivo, só com um furinho na virilha a gente consegue implantar um stent, uma endoprótese dentro da aorta. Então, todos os stents cada vez mais tecnológicos. Então, tem stent que libera medicação para dissolver a placa de gordura. Nossa. Tem dispositivos que você consegue aspirar e quebrar a placa. Então, assim, melhorou muito, muito. Nossa, imagina antigamente que as pessoas sofriam, né? Antigamente não tinha o que fazer, era abrir a barriga, abrir a perna. Quando você vai fazer, por exemplo, a gente, para você queimar não é queimar, né? Fazer o tratamento das minhas varizes, dos meus vasinhos, você usou um método que eu antigamente, o que as pessoas falavam? Ia lá queimar varizes. Secar vasinho. Secar vasinho. Vamos secar vasinho. Onde você vai? Vou no... Vascular odeia esse termo, porque desvaloriza o nosso trabalho. Secar vasinho, mas qualquer um pode fazer. Você falava, gente, acho que a gente tem aqui virar público, pedir desculpas em público, porque assim, é como a gente aprendeu, vamos secar Tanto vasinho. É que tem até um post que fala, varizes não é secar vasinhos, vascular não é só secar vasinhos, é muito além. Então, é um iceberg, né? A ponta do iceberg. Sem contar que vasinho e veia são coisas diferentes. Completamente varizes. Diferentes. Sim, são diferentes. Então, veias são veias normais, que não tem tortuosidade, não tem aumento do calibre. Uhum. E já varizes é uma veia normal, que ela tem uma deformidade na parede. Então, ela é tortuosa, ela é calibrosa. E por que acontece isso? Provavelmente por um envelhecimento. Envelhecimento. O principal é a genética. Entendi. Então, se tem história familiar, pai, mãe ou avós, tem 50% de chance de desenvolver varizes. Mas ela, como que ela surge no organismo? Tudo por uma falha de fluxo. Então, um retorno venoso deficiente, que a gente fala. Porque imagina que o sangue das pernas tem que subir para o coração de algum jeito. Como uma mágica. Sei. Como que vence a gravidade do sangue subir? Então, a gente, dentro da veia, tem válvulas que ajudam esse sangue a subir para o coração. Ah, elas fazem uma pressão? E a bomba... A veia tem... Não tem pressão, mas tem essa válvula. E a nossa panturrilha... Como que ajuda a abrir e fechar? A contração da musculatura da panturrilha, a gente fala que é a nossa segunda bomba cardíaca. Por isso que tem que usar meia na panturrilha, por isso que tem que fazer drenagem na panturrilha, porque tudo você está estimulando o fluxo. Eu falei outro dia que a panturrilha, como o intestino é o nosso segundo cérebro, a panturrilha é o nosso segundo coração. É isso mesmo. Que a gente tem que fazer aquele exercício todo dia da panturrilha, 30 vezes, nada demais, gente. Acordar e fazer 30, acabou. Não é isso, doutor? Estou errado ou estou certa? É isso? Certíssima. E aí? E aí, se não pode, usa meia. E aí, o sangue sobe por esse fluxo, por essa compressão da panturrilha e por essa válvula que ajuda a subir. E aí, o que acontece? Um ganho de peso, porque o ganho de peso, o aumento da pressão intraabdominal, faz com que aumente a resistência do sangue subir. Então, tem a gravidade, o ganho de peso e a própria condição da paciente, né? A própria condição genética que ela tem mais predisposição. E aí, em um certo momento, essa válvula não funciona. Então, ela tem que fechar, ela abre, o sangue passa e ela tem que fechar para o sangue não voltar, que são várias válvulas, como se fosse uma escadinha. Ah, dentro da veia, Dentro da veia. Olha. Da safena. E aí, em um certo momento, essa válvula, em vez de fechar, ela abre. E aí, o sangue, em vez de subir, desce. E fica nesse ciclo vicioso. Ah, é um refluxo. Esse é o refluxo. Isso, exato. Esse é o refluxo. E aí, isso começa a gerar uma hipertensão venosa, porque o sangue tem que circular por algum lado. E o organismo nosso é muito perfeito. Ele pensa, então o sangue tem que circular por algum jeito. Então, vamos formar varizes, vamos formar outras veias, só que são veias doentes, porque são veias que, teoricamente, você não precisa ter. E essas veias são deformadas para o sangue circular, só que nunca circula. É só para extravasar o sangue. Então, vai formando cada vez mais veia. Isso com a idade piora? Piora. Principalmente menopausa, questão hormonal. Por exemplo, tem aquela paciente que nunca teve vasinho e ela fala, doutor, depois que eu fiz 50 anos, parece que choveu aqui a minha perna. Como que funciona isso? Ela tinha uma predisposição genética
que o fator de gatilho foi a menopausa para apresentar os varizes. Entendi. Claro que é acumulativo. Às vezes ela tinha um vasinho que nem incomodava e que ela nunca reparou. Mas que foi a raiz para aumentar tudo e com a menopausa veio com tudo. Uma coisa muito interessante é que você fez um processo a laser. Aí você colocou, depois injetou uma coisinha para... Um esclerosante químico. E aí eu botei aquele arzinho gostoso, virou uma brisa boa. Eu falava, põe mais coisa aí. Ela, não, eu não quero que você durma. Porque você coloca, né, como que é? Um nitrato de... Óxido nitroso. Óxido nitroso. Combinado com oxigênio. Pra quê? Chama sedação consciente. Então, ele é um gás que chama... Antigamente falava gás hilariante. Porque é pra exatamente... Adorei aquilo, gente. Deus sabe. Só que eu queria que ela colocasse mais. Porque ela falou, você vai sentir uma brisa. Eu falei, que brisa? Eu quero essa brisa. Quero relaxar aqui. Eu tinha dormido mal à noite. Eu falei, gente, eu relaxei. Que numa hora eu dei umas viajadas ali. Então, mas é relaxante, né? Na verdade, para laser e aplicação, a gente não usa muito. Porque não é muito dolorido. É suportável. Mas para paciente que é muito ansiosa, tem pavor de agulha, tá com medo, nunca fez, dá muito bem-estar. Mas eu posso falar, é gostoso. Acho que você pode usar. Acho que pode falar, dar um conselho? Pode usar, porque a galera relaxa, um momento relax. Porque você tá ali, pra que ficar lá? Porque são várias picadinhas. Então, pra quê? Se a pessoa, a gente já tem um dia a dia tão estressante. Não, mas você sabe que você tá falando uma coisa, e isso é comprovado cientificamente. Que 100% das pessoas que estão satisfeitas com o tratamento é porque não sentiu nenhuma dor. Claro! O impacto de sentir dor, do desconforto do tratamento, impacta na satisfação que ela tá vendo. Você pode ter limpado a perna dela. Não tem um vasinho na perna. Ela falou assim, mas tá bom, essa doutora Alana aí é mediana. Porque ela sentiu dor. Isso, acredito. É que não sente dor, ela fala, nossa, essa doutora é maravilhosa. Às vezes ficaram alguns, né? Tem que fazer retoque. Sim. Não, essa doutora é perfeita. Claro, porque além disso ela me relaxa. Então você vai lá, você vai ficar relaxado fazendo propaganda lá. Porque a clínica onde você atende é do Fantástico. Como é que ele chama? Atala. O Márcio Atala. Eu ia nisso. falar o Alex Atala, imagina. Eu vou dar um spoiler. Ele me chamou pro programa dele, da CBN. Jura? Vou ser entrevistada Olha aí por ele. Olha que tudo. Quando é que vai ser? Ela já sabe o dia? Acho que só depois que eu voltar, porque você vai para os Estados Unidos, né? E aí você faz... não é, então, gente, não é queimar, não é secar vasinho. Por favor, gente, vamos valorizar aqui. Então, qual que é o termo correto? É um tratamento de varizes e vasinhos, com laser transdérmico. Aqui tem várias técnicas, né? Então, é um tratamento de varizes. Isso. Porque os pacientes até falam, eu quero agendar para fazer aplicação. Eu falo, meu Deus, não. Mas é como a gente aprendeu. A gente tá vendo, né? Aplicação. Eu quero agendar, eu quero fazer aplicação e queimar vasinho. Então, a secretária já está condicionada. Falou isso, não. Olha, como que funciona o trabalho da doutora Alana? Sempre tem que passar por uma avaliação, porque às vezes a aplicação, verdade isso, 90% dos casos não resolve. Porque você viu com o aparelho que eu mostrei lá, as veias nutridoras, os seus vasinhos. Isso, porque você vem com aquele aparelho que parece um raio-x, assim. É uma realidade aumentada. Realidade aumentada. Que ele projeta as veias nutridoras daqueles vasinhos. Então, você quer que não volte o seu vasinho? Não vamos fazer aplicação. Porque a aplicação... não vai atingir aquelas veias mais profundas. Porque você falou uma coisa, precisa curar a veia principal. Como é que é isso? Está nutrindo aqueles vasinhos. Então, nenhum vasinho aparece por acaso na sua perna. Nada é por acaso. Se tem vasinho ali, procura que tem uma veia mais profunda que está doente. Então, é ele que é o seu alvo, aquela veia. Não o vasinho. O vasinho é a parte final. Entendi. Então, quando começa a ter vasinhos, é porque tem alguma coisa lá profunda que está doente que você precisa cuidar. Tanto é que as pessoas acham que vasinho é a parte inicial da doença venosa, é a parte avançada já. Porque você já tem... Imagina, a sua circulação está normal por dentro. Por alguma deficiência de fluxo, está dificultada e ele começou a formar veias que você não está vendo a olho nu. E aí, de repente, começa a aparecer uns vasinhos que está extravasando para a perna. Então, isso já é uma fase avançada, porque lá por dentro já está acontecendo um monte de coisa para tentar reverter isso, para que não aconteça o vasinho na sua pele.
que você pode fazer para prevenir as varizes? Tudo bem. Minha live de amanhã. Ah, é? Não, mas é uma ótima pergunta, com certeza. Então, primeiro de tudo, ter um estilo de vida saudável. Então, tentar equilibrar o peso, não ficar acima do peso, porque lembra que eu falei, o aumento da pressão do volume abdominal faz com que diminua o fluxo das veias. Então, se alimentar bem, hidratação, esse é um outro fator, porque ninguém bebe água direito, né? Principalmente no inverno agora. Isso é um fator para diminuir o fluxo de sangue das veias e causar uma maior resistência. Então, água é bom para tudo, para pele. Com certeza, para tudo. Para tudo, para digestão. Então, alimentação com menos sódio, menos sal. Não ficar muito tempo em pé e sentada. Se ficar muito tempo em pé, tem que usar meia de compressão. E sentada também. Exatamente. Eu já vi gente que tem umas manchas marrons na pele. A minha mãe estava com isso. Minha mãe fica muito tempo sentada. Aí ela falou, nossa, eu tô achando que eu tô com lúpus. Nossa. Aí eu comecei a pesquisar, fui vendo aqui, fui vendo ali, e eu falei, eu acho que isso aí não é lúpus, não. Isso é causado, fica marrom, né? Isso é uma mancha tipo café com leite mesmo. Isso já é um grau de insuficiência venosa avançado, já no 4º grau. Próximo passo é ferida, úlcera. Então, ela estava chegando nesse ponto. Eu estava até com preocupada. Aí ela começou... E tem como reverter isso? Porque dela, eu não sei se era isso. Então, isso que eu ia falar, depende da mancha. Tem manchas que 70% das vezes, na maioria das vezes, não é... É que tem a característica da mancha que tem que ser na face medial da perna, na face interna do tornozelo. Era aí mesmo. Que tem estigmas com varizes, a perna mais edemaciada, a pele um pouco mais ressecada. Aí a gente já fala, ó, provavelmente é uma insuficiência venosa aí no grau avançado. Mas tem algumas manchas que é meio café com leite, que às vezes é uma veia, que é um sombreado, que tem uma veia mais profunda ali. Uhum. Que a gente não está conseguindo visualizar a olho nu. E aí coloca o aparelho, tem uma veiona lá. Mas só que é um sombreado. E na pele parece que é uma mancha, mas... Essas úlceras são causadas também por varizes. E aí são super difíceis de serem curadas ou não. Então aí tem que tratar o problema, que é a insuficiência de safena. E aí você falou até dessa mancha ser reversível? Não. Ah, então não era, porque hoje em dia ela não está mais lá. Então deve ter sido outra coisa. É outra coisa. Ah, ela é irreversível? Irreversível. Por isso que a gente bate tanto na tecla que tem que tratar antes de virar uma complicação. Porque a mancha, imagina, o sangue está parado. Então, o que é a mancha especificamente? É o sangue que está parado, então o organismo está metabolizando aquela hemácia, aquele sangue que está parado. Então, extravasa para a pele. Então, fica com um aspecto de ferrugem, que a gente fala, que é a hemociderina, que é uma partícula que compõe o sangue. Entendi. E aí, tratou a safena, tá tudo lindo, tratou todas as varizes. A mancha fica, porque a mancha não regenera. E aí, a gente tem que fazer tratamento com laser, ácido, pra mil dar coisas. Uma amenizando. Exatamente. Mito ou verdade? Corrida aumenta a chance de varizes e vasos? Mito. Totalmente mito. Porque lembra que eu falei? Nossa, a contração... eu via muito. Você vai ter varizes. Não, eu tô cruzando as pernas aqui. Cruzar as pernas é mito. Ah, cruzar. O que mais que é mito? Lógico que você ficar 12 horas com as pernas cruzadas, aí... Você vai ter uma dormência na perna. Mas, ó, correr. O que você tá fazendo fisiologicamente? Você tá contraindo a musculatura da panturrilha. O sangue tá enlouquecido ali, injetando... Então, é a melhor forma de prevenir varizes. Musculação. Também. Contração da musculatura. Normalmente, até musculação, você vai fazer um treino de braço, você está andando, você está movimentando. Mesmo quando ali. você movimenta movimentos superiores, você está contribuindo para o retorno venoso, que assim chama? É, porque é um conjunto, né? Você está contraindo todas as musculaturas para tentar fazer força. Então, aquela história que musculação dá mais varizes é mito. Mito ou verdade? Dormir do lado direito é melhor, dormir do lado esquerdo é melhor do que do lado direito por causa da veia que passa aqui na lateral? Isso é verdade, mas para gestante.
Porque, na verdade, você virar de lado, do lado esquerdo, você libera a veia que comunica com o coração e aí para de comprimir o útero. O útero gravídico comprime essa veia. Então, por isso que a gente recomenda a gestante dormir de ladinho do lado esquerdo. Entendi. Nossa, olha, é tanta coisa legal. Isso é até um atendimento. Então, trauma em gestante, a primeira coisa que a gente faz para liberar o fluxo sanguíneo, deitar ela de lado. De lado esquerdo. Do lado esquerdo. Entendi. Nossa, maravilhoso isso. Tem uma coisa para a pele, que melhora a pele? Água, hidratação. Água, né? Atividade física. Doutora, muito obrigada. Mas antes eu quero saber uma coisa para você, que eu acho que você não vai nem saber responder, mas que eu geralmente faço nessa pergunta. Nossa, eu acho que pergunta é sempre difícil. E que eu acho que você precisa fazer, porque todo mundo precisa gerar essa reflexão. Claro, você tem 35? 37. O que você acha que é o envelhecimento? O que é envelhecer para você? Nossa, pergunta profunda, hein? Olha, de um modo mais... É uma pergunta, ela é profunda, né? Muito, muito. É que assim, eu não vejo uma forma negativa. Eu também não. Mas eu ia falar que assim, quando você envelhece e sem buscar é o que eu vivo, assim, eu falo que a cada dia a gente tem que melhorar, fazer uma coisa diferente, sempre estar em desafios. E o envelhecimento, ele busca ainda mais isso, porque ele te põe em desafios, te põe à prova todo dia. A sua capacidade, performance física, mental, social, espiritual. Então, tá em constante desafio. Todo dia tem que matar um leão por dia, porque o envelhecimento, você sente a restrição, a capacidade funcional de viver isso, e é como se fosse uma corda te puxando. Mas a partir do momento que você, né, um exemplo de força, de vontade, de fazer acontecer, determinação, envelhecimento é só uma etapa, vai passar suave, como passaram as outras, como passou a menopausa, como passou a gestação, puberdade, é só uma fase. Acho que nada muda quando você mantém essa cabeça, essa mente, né, de não, eu vou fazer acontecer, isso aí é só um processo. É um processo da vida natural, mas eu acho que a gente tem que fazer, como todos os outros processos, da melhor forma possível. Exatamente. Só que agora com desafios diferentes. O fato é que a gente não aprendeu como envelhecer. A gente aprendeu como ser jovem, a gente se aprendeu a ser como uma vida adulta, como ter uma família. Mas passando essa etapa, e agora? O que será? O que eu vou fazer? E é viver esse momento da melhor forma possível, saber que ele vai passar e que a gente vai chegar ao nosso fim. Mas como que eu vou passar por tudo isso? Como que eu vou escolher passar por tudo isso? Como minha cabeça vai estar? E doenças podem acontecer quando você é criança, em qualquer etapa da vida. Exatamente. Qual que é o legado que você vai deixar, né? Transformar, fazer a diferença. Ai, doutora, eu adorei. Muito obrigada pela sua presença. Eu que adorei. Nossa, estou muito feliz, muito honrada mesmo. Obrigada. Ai, querida, muito querida. Bom, divinas maravilhosas, se você gostou deste vídeo, deste podcast, já compartilha com as suas amigas, já segue aqui, já se inscreve aqui no canal, já aciona o sininho, que eu não sei onde tá, nunca sei onde tá por aqui, para você receber as notificações dos próximos podcasts. Segue o Drica Divina lá no Instagram, o Drica Pod também no Instagram, a gente tá no TikTok, Spotify, a gente tá em todo lugar, Azora. Que chique, maravilhosa, nossa, essa mulher. Divinas maravilhosas, muito obrigado, até breve. Kisses!